E aí, galerinha do mal! Está começando mais um Mergulho Narrativo. Peguem seu sal grosso, sua água benta, que vamos falar hoje de Constantine. Bom dia, mergulhers! Aqui no episódio de hoje, estamos com Andrei, José Opa! e Ana Cristina. Presente! Vamos voltar para os temas tenebrosos. Tava muito leve esse podcast aqui no último. A gente teve que voltar para cá. Essa aqui é a turminha do mal, a turminha do capeta. Vamos lá, vamos falar desse filme aí icônico do Keanu Reeves, antigo, fez muito sucesso, tem ótimos efeitos especiais. Falando aí, Ana, qual foi o seu primeiro contato com o filme? Pô, eu não me lembro exatamente quando é que eu vi esse filme, se eu vi no cinema. Lembra, Zé? Não lembro. O filme, só um parênteses, o filme é de 2005, tá, Luiz? Não é tão velho assim, não, né? Você fala filme velho, a gente imagina lá aquele filme em preto e branco, né? Do Drácula bizarro lá, cabeludo, enfim. Não é pra tanto, não, cara. 2005 é logo ali. Isso Não é mais pra gente. Isso Quase- já é filme pré-histórico, a gente já tá velho, é. Eu ia falar isso, depende pra quem, né? Já fez maioridade aí. já tem mais de 18 anos, quase O 20 filme já pode beber, né? Tá certo. Pois é. Mas você lembra? Pois é, eu não me lembro. Eu lembro que eu gostei bastante do filme, mas recentemente eu tava zapeando na TV e ele tava passando de novo, e aí eu assisti de novo. Foi quando eu entrei em contato com você, né? Falando que seria um filme legal pra gente fazer aqui no podcast. E achei que, assim, teria bastante coisa pra falar e tal. Mas foi isso, assim, não me lembro de nada específico que tenha me marcado. E você, José? Mesma coisa, a gente viu junto, né, as duas vezes. E é um tipo de filme que sempre que eu vejo que tá passando, eu pelo menos paro e fico vendo um pouquinho, porque é sensacional, né? Eu consigo ver, assim, trocentas vezes e vou adorar ele todas as vezes. Ele tem uma temática super interessante, né? E é um tipo de filme que é muito a nossa pegada, né? E tu, Andrei, tu lembra? Tu já tinha visto ele antes? Olha, eu vi inteiro faz alguns dias aí pro podcast. Eu já tinha visto o final dele umas 2 vezes, porque eu ligava a televisão e tá passando, mas sempre caía no final. Mas aí eu via o finalzinho, porque tem o Keanu Reeves, né? Keanu Reeves é filme bom, então eu via sempre. Ah, maneiro. Eu só queria pontuar, André, que Keanu Reeves é filme bom até a segunda página. Temos aí toda a saga John Wick para falar o contrário. Mas enfim, acho que vocês não estão prontos para essa discussão. Eu nem vi. O John Wick a gente não conseguiu ver, simplesmente. Assim, a gente parou no início do filme de tão ruim que a gente achou. E pra mim é uma completa surpresa, ele já tá no 4. Caramba! Bom, o meu primeiro contato, cara, foi escutando amigos. Não sei se foi no colégio, da faculdade, de 2005, né? Isso faz tanto tempo que eu nem lembro onde eu tava. E alguém falou assim: assisti Constantine, é muito maneiro. Aí eu fui, eu acho que foi na Blockbuster, eu aluguei. Andrei, cara, eu não lembro por quê, mas eu tenho lembrança que foi o SMX que falou isso. Essa conversa veio com ele. Com quem? É um amigo nosso em comum. SMX, seu nome de moto, cara. Não, é o André do MV1. Ah, é! Ah, o Mocoxó, pô. Ah, lembrei. Só um parênteses. É relevante manter isso na versão final? O SMX barra Mocoxó barra Super Motard Kawasaki Ninja Manda um abraço pro Mocoxó aí. É Super Mocoxó. É isso, porra, caralho. Você O veio Mocoxó trazer é lá aquele no- da Malhação? Mocotó. Acho que Se é você for Mocotó, fã e né? eu tiver a língua presa, talvez, né? É Mocotó. Olha o capacitismo aí, que absurdo. Faz muito tempo, cara. Pra mim, assim, lembrava de poucas partes do filme e tal. Faz muito tempo. É só uma lembrança muito antiga, assim, meio perdida. Mas beleza. Vamos falar, assim, das definições do filme, assim, por alto. Quais são os gêneros que vocês veem no filme? Qual o gênero dele? Do capeta, né? Ué? O gênero do capeta. Filme de capeta. Mas capeta tem Tá lá. gênero? Peraí, acho que a gente vai entrar numa seara mais perigosa aí.
É, capeta não é binário, ele é nulo, zero. Capeta é Ele é, menine? ele é anjo, anjo não tem sexo. O Nulo. capeta não tem sexo? Que história é essa, cara? Eu Assim, também fiquei meio fala aí. perdido. Assim, o anjo não tem sexo, mas o capeta tem sexo, né? O É, Lúcifer é um ele é um anjo. anjo caído, né? Lúcifer é cheio de Ah, luz, né? Então. cheio de luz. O Pazuzu lá tem sexo, mas o Lúcifer não. Pô, é isso que eu ia falar, cara. Verdade. Mas O beleza. Pazuzu era bem visível, inclusive, né? Mas enfim, que É. tinha sexo. Mas beleza. Mas quais são os gêneros que vocês veem no filme? É tipo uma mistura de Matrix com Exorcista, né? Total. É, Bem bolado, bem bolado. né? Porque você vê tipo, você pega o Exorcista, né? Que a gente falou outro dia, você bota o Keanu Reeves, você bota em velocidade vezes 5 e é um filme, entendeu? Você Por bota aí umas mesmo. porradas, entendeu? Não, mas é bem legal, tem suspense policial, né? Tem várias histórias assim, eles misturam e ficam alternando, né? Sim. Ação, suspense policial, tipo uma parte forte de espiritualidade, né? Mistério. Um pouquinho de terror, né? Mas não é o dominante, né? O dominante não é o terror, é um suspense, aventura, são várias coisas ao mesmo tempo. Acho que é por aí. Mistério investigativo sobrenatural com ação. É tipo, ação barra aventura barra sobrenatural, né? Acho que é meio que isso, né? É bem condensado o filme. Eu acho assim bem tenso, né? Porque não, a gente tava falando assim para comparar com o Exorcista do outro dia. O Exorcista a gente falou assim, pô, demora 1 hora para chegar no clímax, ele vai construindo, vai cozinhando ao fogo baixo e tudo mais, até o negócio ficar sério. Pô, no Constantine não, o negócio já começa lá na quinta marcha, a fundo, e é o tempo todo assim. Pô, pra mim, cara, esse filme foi muito especial. Muito mesmo, assim. Eu digo especial hoje. Naquela época eu não lembrava tanto, assim. Mas por quê? Cara, ele foi muito inspirador pra mim. Eu tô escrevendo um segundo livro que tem algo assim também de mistério sobrenatural. E esse filme foi perfeito. Eu já tava tentando escrever esse livro há um tempão, tava empacado. Procurei por meses referências ou alguma coisa assim pra me inspirar e não tava achando. Procurando podcast, procurando filme. Tudo que eu via assim não era nada demais. Cara, quando eu vi esse filme, cara, abriu uma portinha na minha cabeça, surgiram várias ideias, assim, várias. Eu comecei a escrever, assim, eu escrevi 10 páginas pro meu livro, só que 10 páginas de estrutura, assim, de ideias, definição de personagens, assim, pá, na mesma semana. Isso é É muito, plágio, Uau! né? pô, ele é muito maneiro, cara. E Mas quem Pô, te e depois, veio na inspirou no hora filme? certa. Então, sim, e tem um porquê. Depois que eu descobri porque ele é tão bom nessa parte, eu não fazia ideia que ele era tão bom nessa parte, tem um porquê. Vamos conversando que a gente vai chegando lá. que assim, uma coisa que pra mim que eu achei muito legal no filme é que ele tem a batalha, né, entre o bem e o mal, só que na verdade ele circula o tempo todo nas zonas cinzas, né? O bem não é estritamente bem, o mal não é estritamente mal, sabe? Ele brinca muito com a imagem do que é bom, do que é ruim. Sério? Sim, Legal. não, total, o É. tempo todo. Pra mim, foi quase isso, mas era alguma parada assim. As coisas não fazem sentido, assim. Foi essa a impressão que eu tive no filme. Por quê? A vida também não faz sentido, então, quer dizer, mas. Mas por que não faz É sentido? ambiguidade, cara. Esse negócio da zona cinza, né? É interessante porque realmente você vê que tem muita ambiguidade, né? Sim. Os personagens todos, assim, ou eles teoricamente representam bem ou mal, mas eles têm uma imagem, assim, um pouco ambígua, ações um pouco ambíguas. E o protagonista mesmo, o Constantine, teoricamente ele tá trabalhando, fazendo coisas boas, mas ele é um renegado do céu, né? Uhum. E ele age de uma forma bem violenta. A gente vai entrar aí nos detalhes, mas tipo, não é o estereótipo do bonzinho. Vocês têm razão nisso. Realmente, o protagonista, isso é bem maneiro mesmo. Isso eu curti pra caraca. Especialmente no protagonista. A gente pode falar um pouquinho da origem, né, do Constantine. Na verdade, é uma história em quadrinhos, né? Começou lá pelos idos de 88, com o nome de Hellblazer. Originalmente seria chamado de Hellraiser, só que o filme saiu antes, né? O filme não, né? O livro do Clive Barker, se eu não me engano. Ah, é? Eu pensei que o nome do filme também iria se chamar Hellblazer, mas por já existir o outro filme de terror Hellraiser, eles mudaram o nome pra as pessoas não confundirem. Foi isso que eu li, não sei se. Não, peraí, viajei. Como é que é a história? Assim, o nome do quadrinho realmente se chama Hellblazer. Foi publicado pela DC, feito pela Isso. Vertigo. Quando o filme foi sair, ele também ia se chamar Hellblazer.
Mas já existiu o filme Hellraiser, que é um filme de terror pesado. Aí, pelo que eu li, o produtor não queria que as pessoas se confundissem e mudou o nome para se desvincular dessa imagem de terror pesado e tal. Aí mudou para um sobrenome do Constantine. A história em quadrinho, a ideia era que se chamasse Hellraiser mesmo, né? A história em quadrinho, eu digo. Só que o filme do Clive Barker saiu em 87, um ano antes. Aí eles não podiam usar, então virou Hellblazer mesmo. Ah, entendi. E o arco principal do filme do Constantine, né, é baseado nos Gibi Hábitos Perigosos. Mas ele faz uma mistura de várias referências daquele universo, né? Então ele traz vários personagens, traz várias referências que não necessariamente estão contidos nesse livro, mas estão dentro do universo, então se comunicam de alguma forma. O filme é uma adaptação, assim, tem só 2 horas, mais ou menos. Então, realmente, não dá pra botar tudo, mas dá pra pegar as melhores partes e tal. Fazer uma coisa bacana. Você está ouvindo Mergulho Narrativo. Vamos dar só uma pequena sinopse aí para as pessoas que não viram o filme. Um homem com poderes paranormais foi condenado ao inferno, ele tentou o suicídio. Ele tenta se redimir perante a Deus, executando exorcismo, fazendo trabalho para alguns pares, até que uma policial investiga o suicídio de sua irmã e vai procurá-lo, certo? Algo por aí. Uma parada que eu queria conversar com vocês, cara, é aquela introdução. Eu acho ela muito bem feita. Como vocês falaram, o filme é sobre investigação, mistério. Ele começa ali com um texto na tela, escrito mais ou menos assim: quem possuir a lança do destino terá o futuro nas mãos. Assim, a frase não explica muita coisa, mas tem um porquê de ela não explicar muita coisa. Esse é um recurso narrativo muito interessante. Ele gera curiosidade. Logo na primeira cena, assim, nós vemos dois homens andando entre os escombros ali, procurando algo. Até que um deles pisa no chão de madeira antigo, assim, se rompe. E ali ele acha uma parada de metal, assim, cortante, assim. Inicialmente não fica claro o que é, assim, na primeira cena. Parece, sei lá, uma faca longa, sem cabo. Mas vai passando, a gente vai vendo que é, assim, uma parada de uma lança, assim. Você pensa, assim, é a lança do destino. Ali ele já vai criando um certo mistério. E logo ali, nesse mesmo momento, o cara vai andando com a lança, assim, parece que ele tá, tipo, num deserto, não tem nada em volta. Mas chega do nada, assim, bem do nada, assim, vem um carro e atropela ele, assim, numa batida toda violenta. E o cara, assim, tudo se quebra, sai fumaça. Aí o cara sai andando no meio da fumaça, assim, com a lança, assim. Cara, gira assim, opa, isso aqui é importante mesmo. Porra, É, caralho, o que cara é isso? ficou invencível só de segurar a lança que ele acabou de achar, né? Você vê E, que a lança tem poderes. Isso que eu pensei na hora. Hoje, depois de conhecer o filme, eu não sei direito se foi porque o cara era meio demônio e tal, ou se foi a lança, mas o filme realmente dá a entender isso. Aí você pensa, caramba! E aquilo fica ali no ar sem explicar muito, aumentando o mistério. Isso é maneiro. Acho Isso... que mais ou menos, na verdade, Luiz, porque quando ele referencia a lança do destino, ele traz muita coisa da mitologia bíblica da coisa, né? Não sei nem se posso falar que é uma mitologia bíblica, mas enfim, do contexto bíblico, né? Mas esse texto, né? Quem possuir a lança do destino segura o destino do mundo em suas mãos. E Sim, é a citação. E logo embaixo ele diz: a lança do destino está desaparecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele encontra essa lança, essa ponta de lança, envolvida numa suástica, né? Isso é utilizado também naquele filme do Indiana Jones e a Arca Perdida, porque o Hitler tinha como meio para legitimar o Terceiro Reich, ele procurava por relíquias sagradas de várias religiões, de várias coisas. Então ele tinha uma busca pelo cálice sagrado. Ele buscava essas relíquias, né, para legitimar o poder do Terceiro Reich nessa coisa meio sobrenatural. sim. Então, trazer a referência da suástica faz todo sentido. Em especial no México, porque muitos dos nazistas, depois do final da Segunda Guerra, vieram para a América do Sul. Até aquele Joseph Mengele, né, aquele doutor bizarro lá dos campos de concentração, veio para o Rio, se não me engano.
Caramba, você trouxe muita informação interessante, assim, realmente. Mas pensa assim, que você chegou e estudou pro filme. O filme é marcha alta, assim, tudo muito rápido ali. Mesmo que tenha essas referências ali, pra quem tá vendo pela primeira vez, não é uma parada tão clássica, então é muito rápida. Tipo, eu nem reparei que estava envolvido na suástica, você que falando Sim, agora sim. que... Eu também não, eu também só fui ver quando eu voltei. É muito Ah, a rápido. gente estudou! Sim, sim. E pra mim até uma das paradas do filme, ele tem muito detalhezinho ali escondido, mas muito. Ele não faz questão de você saber. Um Sim. parênteses importante tá relacionado à lança do destino ainda, só falando um pouquinho do que ela é, né? É uma lança que foi utilizada para perfurar o corpo de Cristo e ver se ele estava morto. Um soldado que empunhou essa lança, que se chamava Longinus, que hoje em dia é conhecido como São Longuinho, aquele que você dá os 3 pulinhos para achar tua chave, essas coisas. Então, É? esse Caramba! santo é o soldado que estava empunhando a lança, tá? Que ele perfurou a lateral do corpo de Cristo, né? E quando ele perfurou a lateral do corpo de Cristo, saiu sangue e água. Ué, Tem uma questão bíblica aí que trazer o sangue e a água na transmutação de alguma coisa, enfim, tem toda uma coisa mais detalhada, que eu não vou entrar no mérito, mas o ponto importante é a lança tem poderes porque ela está envolta, né? Ela está abençoada, entre aspas, pelo sangue de Jesus. É Cavaleiro Zodíaco isso. A armadura lá do Seiya ficou de Deus depois que foi banhado com o sangue da Atena. É Cavaleiros. não, certamente Exatamente. foi A presente Bíblia, a em Bíblia vários foi lugares, inspirada né? em Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. É a conclusão que a gente chegou aqui. Conclusão lógica dos fatos. Quer dizer que se o Hitler tivesse essa lança do destino, ele teria esse poder de ser invencível, né? É a simbologia que ele queria, então, transmitir. Eu creio que sim, André. Realmente ele buscava legitimar de todas as formas o poder do Terceiro Reich. Então, tipo, que tinha o cálice sagrado também, que ele buscava, a Arca da Aliança. Por isso que eu falei a Arca da Aliança, eu lembrei da referência por causa do Indiana Jones, né? Que Indiana Jones é ele lutando contra os nazistas, né? E que eles já acham efetivamente a Arca da Aliança, que é um símbolo bíblico também, que é. Eu não vou lembrar agora a referência certinho, mas se eu não me engano, simboliza a união entre Deus e os homens, ou alguma coisa do gênero. Legal. Bacana. Uma coisa dessa primeira cena que eu não entendi é se esses caras que estavam procurando a lança, se eles já estavam possuídos por algum demônio, ou se eram caçadores assim de relíquias quaisquer, e que uma vez que ele encontrou a lança, ele foi imediatamente possuído por um diabo. Isso eu não entendi. Cara, É, revendo aqui o início do filme, eles basicamente são pessoas pobres mesmo, estão procurando alguma coisa. Eu não E, vi como nada muito específico, não. Você cara, vê que eles estão num lugar meio desolado, assim como o Luiz falou, né? Mas eles estão procurando alguma coisa de valor lá pra pegar pra si. Mas eu acho que deixa meio aberto mesmo, né? Até, sim, eu assim, também acho. é isso que o Luiz tinha falado antes. Quando você vê o filme todo, né, no final você vê que algumas pessoas ali já eram tipo enviados, né, dos céus e outros enviados do inferno, você fica na dúvida realmente, né? Quando eu revi pela segunda vez, eu pensei que eles eram aqueles mestiços, meio demônios, assim. Uhum. e começa no México, né? Tem isso que o Zé falou, né? Que tiveram muitos nazistas que foram para a América do Sul, mas eu acho que Inclusive, também, eu sendo um fui filme extremamente americano, ignorante na minha fala, né? Porque eu falei América do Sul. México não é América do Sul coisa nenhuma. Enfim, disfarça. dependendo, né? Eu já escutei várias definições geográficas diferentes aí. O México sendo América do Sul, já escutei isso em algum momento. Mas, tipo, sendo um filme americano, o negócio começar no México também traz um tom de espiritualidade a mais para o filme, porque os americanos veem os mexicanos como muito espiritualizados, muito religiosos, e um país muito mais caótico com relação aos Estados Unidos. Então, acho que tem uma coisa assim um pouco escondida, né? Que a problemática está nascendo num lugar que já é o meio caminho entre a Terra e o Inferno, que é o México. Caramba. Desculpa aí se tiver algum mexicano ouvindo, mas eu acho que dentro do subconsciente do filme americano, acho que tem um pouco disso. Sim, Cara, sim, não, a gente está falando aqui, né, as simbologias que a gente vai lendo É. nos filmes, né? Não... cara, o Andrei virou europeu e já começou a me ofender. Já falou que eu moro no inferno.
Vacilo isso, mas tranquilo. É. Mas, Não, mas você vê tem- que o negócio começa no caos mesmo no México, né? sim, Então sim. E o tem uma coisa dessa. iniciozinho que lembra um pouquinho também o Exorcista, né? Que a gente fez, essa coisa de... E Não é exatamente igual, claro, né? Mas essa coisa de procurar um artefato, alguma coisa, né? De alguma coisa saindo da terra, sendo evocada ali no começo, né? Sim, sim, procurando nos escombros. E no caso, o México é América Latina, seus ruins de geografia. Nossa, pensei em uma coisa e falei isso, mas enfim. Então agora vamos para a cena lá do exorcismo, primeiro mesmo. Cara, e essa cena do exorcismo tem muita influência do próprio filme O Exorcista que a gente falou. Logo no início, vemos uma casa com móveis amontoados, assim, meio bagunçado. Me lembrou muito a casa da mãe do Pari Carras, do filme Exorcista. Intuitivamente, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, parece um lar latino, mãe do Carras. Sim, E se confirma lá, as pessoas falam espanhol. sim. E para de completar, novo, né? é isso. É, ele faz lá o exorcismo, só que é muito mais dinâmico, B10, acelerado. Tem uma parte que é muito genial, cara, é sobre a medalha. Vocês vão lembrar de uma parte que o Constantine pega uma medalha e chapa na testa da possuída lá, começa a Aham. queimar, torturar. Uhum. A medalha é composta por miniaturas assim de santos e tal envolvidas. Aí meio que quando ele chapa, queima. Só que antes disso, ele tem tipo um chaveiro cheio de medalhas e ele não sabe qual usar, qual é a certa. Para ele descobrir qual é, ele, digamos que ele naquele quarto tá entrando um feixe de luz solar e essa luz bate na possuída. Aí ele começa a mexer nas medalhas assim, meio fazendo sombra. Aí quando ele pega uma certa, a sombra bate na possuída, ela começa a se contorcer ali, ele sabe que é aquela certa. Cara, é um detalhe muito sutil, assim, por o filme ser muito rápido, você pode não perceber isso acontecer. Eu não Uhum. percebi. E, Uhum. tipo, se fosse um anime japonês, ia ter um coadjuvante ali no meio pensando, ele usou a sombra e ia explicar os pensamentos, assim, produções japonesas têm dessa, assim, tem sempre alguém acompanhando, explicando com pensamento ou em conversa. Nesse filme não tem isso. E eu também achei muito genial a parte de prender o demônio no espelho. Cara, isso pra mim foi muito, muito inspirador. Eu vou até usar no livro algo parecido, não exatamente assim com o demônio, mas. Não, pois é isso que até que eu queria pegar, né, esse gancho do espelho, assim. Se você tentar relacionar um pouquinho, né, com a psicologia, psicanálise, enfim. O Constantine, ele tá numa batalha, assim, é uma leitura que eu tô fazendo, né, de uma descoberta de si mesmo, né, você pode entender ali, toda pessoa, ela tem a sua máscara, né, que é como ela se apresenta socialmente perante os outros, né, todo mundo, mas também todo mundo carrega uma sombra, que é a sua parte que foi reprimida, ou que é imoral, que é suja, né? Que você não quer inicialmente mostrar. E aí, por várias vezes, você vê isso representado no filme, essa questão da sombra mesmo, como sendo alguma coisa do mal. O espelho tem muito esse significado. O espelho é o nosso reflexo, ele reflete alguma coisa. Aí, assim, tem até uma teoria que eu não vou entrar aqui a fundo, porque eu próprio não conheço, da psicanálise, né, do Lacan, que chama Estádio do Espelho, que é basicamente uma teoria que ele explica lá a constituição do eu, da função do eu. Mas, enfim, ele fala um pouquinho o que é o espelho. Ele reflete alguma coisa que tem na gente. E a gente só várias vezes percebe uma característica em outra pessoa, uma característica que a gente tem, que às vezes a gente nega, ou que às vezes a gente nem percebe que a gente tem, mas a gente vê que incomoda. Não sei se eu consegui explicar direito. A gente olha para Conseguiu. outra pessoa, Não, faz e aquilo sentido. dá um incômodo na gente, é uma característica que a gente também tem, várias vezes, né? E eu achei muito interessante quando ele vai fazer um exorcismo, ele pega um espelho, porque assim, o Constantino, ele tem a sombra dele. Talvez agora esteja ficando um pouco mais claro o que eu queria dizer. Sim, Ele vê que tem um demônio na menina, que esse demônio está querendo vir para o mundo. E é esse o espanto dele. Né? Aí ele vai lá e pega o espelho, mas ele não vira o espelho para a menina. Ele bota o espelho acima da cabeça dele. Ou seja, ele está refletido no espelho também. Tá entendendo? Ele faz parte, Eu sim. achei isso faz muito parte da imagem. interessante. Ele consegue capturar o demônio refletindo também a imagem dele. É como se, assim, precisasse estar uma sombra dele ali também. É como Entendeu? se de alguma parte o demônio estivesse também saindo dele, né? Isso, como se precisasse dele, porque assim, ele poderia simplesmente só ter pego o espelho e ter virado para a menina, mas não, ele bota acima da cabeça dele, Não, refletindo ele mesmo. Enfim,
É isso que eu Talvez. achei muito interessante. Talvez essa parte aí realmente possa ter uma certa analogia, mas assim, provavelmente não do filme. É porque esse lance de prender demônio em espelho já existia no ocultismo antigo. Existem livros muito antigos que já relatavam que era possível prender demônios em espelhos. E talvez eles pegaram desse Lacan aí, eu não sei. Não, assim, eu tô Ou, trazendo coisas, assim, a ou o gente tá Lacan aqui pegou disso. viajando nas ideias, Claro, sabe? claro. Por isso eu Eu tô quis, falando eu quis, queria dizer talvez. que eu estudei também, entendeu? Não foi só o Zé, eu quis dizer. Não, sim, E, não, claro, mas é O claro. Zé que interessante isso também. estudou e falou que México fica na América do Sul. O Zé estudou mal pra caramba, né? Mas Tá enfim, bom, vocês eu entenderam. tirei É um essa país. barra. São mais ou menos latinos, falam espanhol, dá pra forçar a barra, né? Enfim. É interessante também que, para continuar nesse ponto da Ana aí, que ele tira o demônio do corpo da menina em direção ao espelho, mas ele tá entre os dois, né? É como se ele fosse um Uhum, meio, né? Um meio isso. de liberar. Tem várias mensagens um pouco. Porque esse tipo de mensagem um pouco simbólica não é binária, né? Elas têm várias Uhum, mensagens ao mesmo tempo, então pode ser um pouco do demônio saindo um pouco dele também, pode ser ele como aham. condutor da liberação da menina, o fato dele estar entre os dois. Mas o que eu acho interessante também nesse negócio de prender no espelho tem a ver com orgulho, né? Tipo, a forma de capturar um demônio é pegar o ponto fraco dele, que seria talvez os pecados, né? O orgulho dele. E você vê que quando o demônio sai do corpo da menina e olha para o espelho, ele tá apaixonado pela própria imagem, né? Você tem até um barulhinho no filme, assim, que o demônio faz. Eu sei que o José adora quando eu faço barulhinho, tipo, ele todo feliz, assim, o demônio, quando ele olha pro espelho. E nesse momento ele tá preso, porque ele foi capturado pelo próprio orgulho. Ah, Sim, no caramba. começo você vê assim, ele tem uma posição mais, eu vou chamar aqui de egoísta, digamos assim. Ele não é o personagem, o herói bom que está fazendo o bem pelo bem, né? Não, ele está fazendo por um motivo totalmente egoísta, que é pela sua própria redenção, sabe? Ele está procurando livrar a É, barra como dele, se fosse o trabalho né? dele, né? É, É tipo o ganha-pão dele, espiritual. está procurando Nessa seu cena. lugar no céu, assim, Ele tá. livrar o dele. Ele tá literalmente comprando a passagem de volta pro céu, né? Sim, Exato. E sim, é até vamos. uma fala dele que ele diz lá pra frente, né? Ele fala assim: é como você se sentiria se fosse mandado para uma prisão em que a maioria dos presos que você mandou foi para lá, né? Assim, ele tá preocupado com o dele, ele não É. quer ir. E vamos chegar Essa aí? fala é muito interessante. Mas assim, só para a cena do exorcismo, quando começa a cena do exorcista, né? Tipo, a primeira cena é a menina presa no teto lá, fazendo aranha estilo exorcista, que faz uma referência clara, né, ao outro Uhum, filme. E aquele momento é para dizer, pronto, isso é um exorcismo. Então, em 2 segundos uhum. ele fala, pronto, agora é um exorcismo. E o cara ele chega assim, tipo, estilo Matrix, né? Ele entra no lugar e ele começa a fazer o quê? A orar, a pegar água benta e fazer não sei o quê. Não, ele até joga água benta, mas ele começa a orar? Não, ele não ora, ele começa a meter na porrada. Tipo, então, tipo, nos outros exorcistas, tipo, do exorcista mesmo, os padres estão ali como veículos de Deus, né, para tentar fazer com que o diabo saia. E quando o Constantino ele entra no quarto, ele não é um veículo de Deus. Ele tá ali para enfiar porrada no demônio, por conta própria, entendeu? Então isso é bem legal também. É meio que quase como se ele fosse o Batman, né, do exorcista. É Do tipo um exorcismo, Batman, assim. Ele atua por conta própria. Não é é um bem isso, mas vingador, é né? uma postura. Inclusive, ele tem o seu Robin, né? Mas a gente pode falar isso depois. Pode falar agora, mas Não, ele tem beleza. o Robin dele, que é o menino lá, o estagiário, É É. O o Chess. motorista, o E Chess. pegando isso, que o André falou, e chega dando porrada no demônio, esse perfil dele, ele é todo grosso, ele manda o garoto tirar o carro lá de baixo, o garoto só tira um pouquinho, ele não explica, não tem paciência. É mais maneiro. Uhum. Não, é maneiro também esse personagem, até mesmo quando ele tá com a Ângela no quarto, né? Em vez de conversar direito com ela fala assim: fala aí, se lembra aí, pô. Ele não tem paciência nenhuma. Muito Aham. foda. Muito foda. Bem, na trama, nem anjos nem demônios podem pisar na terra, podem andar pela terra. Então, ele vê o demônio tentando sair da possuída, tentando ir para a terra, ele acha aquilo muito estranho. Então, ele vai conversar com o Gabriel, que parece um anjo, ele tem asas e tal, só que ele também tem olhos amarelos. Pessoas que têm olhos amarelos no filme
são pessoas que nasceram de pais misturando anjos com seres humanos. São, como eles falam, mestiços. Existe uma referência na Bíblia sobre isso. Há uma passagem em Gênesis que fala sobre homens que desceram na terra e fizeram filhos com humanos. Na Bíblia, o nome deles são Nephilims. Esse conceito o filme explodiu bastante, assim, é uma parte muito importante para a história, assim. Tem o Baltazar, tem o Gabriel, digamos que boa parte do mal são meio demônios, que é o inverso. Quando um demônio faz um filho com um humano, o mestiço tem olhos vermelhos. E essa parte é muito maneira, porque existe um livro não canônico da Bíblia, mas que a arqueologia fala que ele tem mais de 2000 anos de idade e foi supostamente escrito por Enoque. É chamado O Livro de Enoque. E ele detalha bem sobre esse lado de anjos caídos. Tem várias passagens falando sobre isso. Então, parece que o autor pesquisou muito para escrever o Constantine. Não necessariamente um filme, como já veio do gibi, do quadrinho, e porra, uma série grande, talvez ele pesquisou muito. Então, chega no filme e traz várias referências maneiras, assim, ocultas. Tem muita referência, né? Muita coisa. E essa situação dos híbridos, né, que parece um pouco esses filmes de espião da Guerra Fria, né, que você tem os Estados Unidos, a União Soviética, eles não podem se enfrentar diretamente, então tem aqueles agentes secretos que fazem um jogo de influência, que fazem as artimanhazinhas deles, e quando eles passam a ação é um pouco assim, escondido, parece um pouco essa situação. Eles influenciam as pessoas, falam no ouvidinho delas. É isso aí mesmo. E sabe o que é engraçado também? Na Bíblia, esses mestiços são chamados de anjos caídos. Só que esse termo anjo caído também tem outro significado na Bíblia. Chama de outra coisa. Seriam os anjos que foram expulsos do céu, incluindo Lúcifer. Lúcifer também é um anjo caído, mas nessa outra definição. Isso é maneiro. Que eu pensei que tu ia dizer Lula. Não. Sem política, por favor. É só pra tentar chegar no 1 milhão, cara. E sobre o Gabriel, vamos falar um pouco mais. Ele não tem sexo, né? Você vê que quem faz o personagem é uma mulher. Mas é uma mulher que tem um quê de androginia muito forte, né? Que é aquela Tilda Swinton, que ela faz. Sempre faz personagens estranhos, meio dúbios, alienígenas, né? Sempre meio andrógenos, né? Assim, Exato. Acho que foi um bom acerto de personagem, de ator, Cara, né? que é andrógeno? É uma pessoa que tem dois sexos, sei lá. Não sei se eu vou saber te explicar também, mas é quase que um indefinido, né? Você vai olhar, Conceitualmente, você não né? sabe. Andrógeno é alguém que apresenta simultaneamente características do gênero masculino e feminino. Inclusive, a referência de andrógeno, quando eu boto no Google, é a imagem da Tilda Swinton como Gabriel. Caramba. Ela que criou, inclusive, essa palavra. Essa atriz ela já ganhou o Oscar como melhor atriz coadjuvante no filme Michael Clayton. Eu nunca vi esse filme, mas legal saber. Michael Clayton? Isso aí não é nome de gente, não, cara? Não Michael sei. Clayton, vem cá! É a geração anterior à do Enzo. Eu não vi o filme, mas bom saber que. Assim, acho que o papel que eu mais gostei dela foi da Praia. Ela é líder da comunidade lá. Eu achei bem bacana a atuação dela. Vocês lembram o filme? Outro filme? O filme com o Leonardo DiCaprio, A Praia, The Beach. Sim. Ela tá lá. Foi a atriz. Foi, ela é líder lá, ela tá com o cabelo grande, tá outra pessoa, assim, tá mais sensualizada. Ela também fez Doutor Estranho, né? Ela é Maga Suprema. Tá sempre fazendo um papel importante ali pra trama, assim, alguém superior. Foi um bom acerto. O ponto só importante da Gabriel é que ela é muito direta e muito honesta com Constantine sobre o cenário dele, né? Mas ela tem um quê de petulância também, né? Ela tem um certo ranço, né, dele e da humanidade como um todo, né? Fica claro no jeito que ela se comporta, no jeito que ela se comunica, que ela tem algum problema ali, né? Tem alguma coisa que não deixa ela muito à vontade, não deixa ela muito satisfeita, né? Sentimentos muito humanos, inclusive. Você pensar assim, um anjo, mas com sentimentos completamente humanos. Sim, digamos que
Para nós, a gente pensa em figuras divinas, pensa mais em Deus, assim, nossa cultura, mas deuses, figuras divinas, têm sentimentos muito humanos. Na Grécia Antiga também era assim, Deus saia pegando todo mundo, as deusas tinham inveja, tinham orgulho muito grande, então é normal, isso é muito normal. Só o Deus mesmo, o Deus católico, que não é assim. Mas Uhum. continua falando o que você ia falar. Não é isso, eu acho que a gente está muito acostumado, né, com as leituras do mundo ocidental, católico, enfim. Pelo menos quando a gente vê alguma coisa que foge um pouco disso, dá um certo estranhamento, né? Sim. Acho que ela foi um personagem que deu muito estranhamento, né? Apareceu o Anjo Gabriel com essa atriz ali, aparecendo meio como vilão, né? No começo a gente não sabe ainda que ela é vilã, mas é isso que vocês estavam dizendo, que dá para ver que tem alguma coisa errada, né? Ele já entra na igreja com a Ângela e é um ambiente que não é acolhedor, é um ambiente aristocrático. Então ele vai falar com a Gabriel e é uma aristocrata, uma burocrata, né? Também. E chega e fala, olha, não, tem um procedimento e pouco importa do que você faz, você vai para o inferno porque você é um suicida. Mas ela também explica o porquê que o cara não tem como se redimir. Ele fala, você está fazendo isso intencionalmente para comprar a tua passagem para o céu, então não funciona. E E uma ela coisa também. legal que ela traz também, ela não fala nem que ele é suicida, né? Ele detalha um pouquinho melhor depois. Ela só fala que não, você tá indo pra lá por causa da vida que você tirou, É, a própria. Né? Fumou 30 cigarros por é dia isso. desde os Não, 16 então, anos, na sei lá. questão não é nem o fumar o cigarro, não é nem isso não. Mas ela, não, mentira, mas Ah, ela complementa com isso. Ela fala, você está indo pro inferno por causa da vida que você tirou. E você vai morrer não é porque Deus quer, é porque você fuma 30 cigarros por dia há mais de 20 anos. Então, ela traz as duas coisas de forma bem separada. E tem uma fala dela que é interessante também, que agora eu não vou lembrar. vê se é essa aqui. Ela fala assim: pra você não adianta se arrepender dos seus pecados, porque você já viu o inferno, você já viu como são as coisas. Então, pra você, a regra é diferente. Era Tipo, isso, é verdade. Não era nem só a questão de arrepender, se eu não me engano. É porque ela fala. Ele fala que tem fé, né? Não, mas eu tenho fé, eu acredito. E ela, não, você não tem fé. Você já viu, é diferente. isso aí. Era isso, obrigado, Luiz, era realmente isso. Faz diferença. E Gabriel, na Bíblia, é um personagem muito importante. Foi ele que veio avisar aos homens que Jesus Cristo estava nascendo, que a Maria ia ficar grávida e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele não é só isso. Ele é tipo o mensageiro principal de Deus. Ele também veio avisar algumas pessoas sobre a visão do Apocalipse que uma pessoa importante teve. Então, ele veio avisar sobre o Apocalipse para a humanidade. Olha só que engraçado, que curioso com o filme. O que você está dizendo aí é que ele vem anunciar sempre as grandes transições bíblicas, né? Sim, sim. Eu acho que ele seria tipo o Hermes da Bíblia. Tinha certeza que você ia falar do Hermes Renato, cara, mas enfim, eu sou meio idiota, né? Então não sou referência. Eu também pensei nisso, mas eu acho Ah, que por não. isso que você riu, né? O Hermes é aquele deus rapidão que é mensageiro de Zeus. Né? Mas voltando assim sobre o personagem, né? Ele, mesmo o Gabriel dizendo para ele que não tinha jeito, que ele vivia uma vida errada e que ele fazia as coisas que não era por sacrifício, mas era por interesse, ele continuava, né? Nessa determinação de tentar. Isso é interessante no personagem. A gente não entende muito bem qual é a convicção. Ele tem uma esperança de que ele vai conseguir comprar essa passagem para o céu, mesmo Gabriel, ele mesmo, dizendo que não é possível. Isso é bem curioso no personagem. O que motiva ele tanto nessa determinação? E também ele fala assim: olha, como vocês mencionaram, como é que você acha que eu vou ser recepcionado no inferno, né? Se eu levei a Aham. metade das pessoas para lá, dos demônios para lá. E isso também é um aspecto interessante da personalidade dele. Tipo, ele não tem medo, né? Ele não tem medo de fazer os inimigos e de ter um risco enorme de encontrar esses inimigos no futuro. Talvez ele tenha medo, mas ele escolheu essa via da confrontação, que é uma forma de coragem, né? Uhum. E tipo, ele poderia ter imaginado uma outra estratégia. Ele poderia ter feito um pacto com o diabo para tentar amenizar a perda dele. Podia ter trabalhado para o diabo, né?
Mas ele escolheu uma via com muita determinação, apesar mesmo de Gabriel dizer que não era possível. É interessante esse aspecto. Ele é aquele personagem que segue as suas próprias regras, né? Que faz suas próprias regras, assim. Convicções, né? Tem as regras lá do jogo que ele até entende até melhor do que várias outras pessoas ali, né? Ele sabe, tem céu, tem o inferno, mas eles não são duas coisas completamente separadas, eles se misturam, né? E eles coexistem ali num caos, digamos assim, completo, e é como se assim, não, eu vou fazer a regra então do meu jeito. Porque ele passou uma eternidade no inferno, né? Ele passou 2 minutos. Eu acho que isso é uma coisa que não se fala explicitamente no filme, mas ele passou 2 minutos morto, e isso em tempo no inferno é muito, muito, muito tempo. Porque você vê que em 1/10 de segundo que eles fazem as imersões lá para o inferno, Sim. ele e a Ângela, em 1/10 de segundo é uma cena de 2 minutos. Não, tipo, é que Ele conhece ele muito bem. menciona isso, sim, em algum momento, realmente, que ele passou muito tempo no inferno. Nesses 2 minutos, né? Pós a Suicídio. tentativa lá de suicídio. Acho que ele conseguiu, né? Eu não Ele sei. conseguiu, ele morreu, né? Ele foi reanimado, não tô me lembrando agora. Eu não sei se o filme explica isso bem. Talvez ele foi reanimado, não sei. Pode ser, não sei. Ele morreu durante 2 minutos. Sim. Ele passou 2 minutos terrestres no inferno, que é um tempo enorme. Então ele conhecia muito bem. E isso no paralelo da psicologia, né? Porque o cara é o quê, né? O cara é um cara que luta, né? É um guerreiro e tudo mais. Ele tem as convicções dele. E a morte dele foi tipo um rito de passagem também. Ele era um garoto lá que estava fragilizado pelas imagens que ele sofria, pelo tudo que ele vivia que ele não conseguia processar. Aí ele foi para o As inferno, visões ele que ele voltou tinha, né? as visões, né? Ele não conseguia Ele processar via isso. coisas. E quando ele voltou, ele provavelmente virou o que ele é hoje em dia, né? Então foi um rito de passagem a morte dele. Uhum. Mas eu ia falar, assim, ele é o nosso protagonista, herói, anti-herói. Ele tem essas premissas muito interessantes. E, cara, eu acho que todo o comportamento dele, assim, sua personalidade, é muito bem construída, cara. É detalhadamente bem construída. Isso que a gente falou. Como que ele morreu? Por que que ele morreu? Por que ele se matou, aliás? Ele era uma criança com dom paranormal. Ele via anjos e demônios, assim. Ele morria de medo, assim. Imagina só uma criancinha andando no ônibus vendo um Beelzebub ali rindo, todo feio pra caralho. Imagina só uma criança tentando conversar isso para as pessoas e ninguém dando atenção. Desesperado. Ele foi lá e tirou a própria a vida. Aí ele volta, tal. Ele sabe que vai pro inferno. Pensa que assim, ele sabe que ele fez isso quando ele era criança e imaturo. E todo mundo, ninguém acreditava nele. Então ele vê todas as pessoas em volta ali, bando de ignorantes, assim, pensa babacas e tal. Ele não tem paciência com ninguém, assim, ele é meio escroto, assim, mas tem um motivo. Cara, eu acho que todo mundo seria escroto no lugar dele. Essa maneira. Essa bem A maneira. gente tem o contraponto, né, Luiz? Que é a Ângela e a Isabel, né? Que a Isabel é a menina que morre lá no início do filme, né? Que é irmã da Que é Ângela, irmã né? da Ângela, né? E foi o caminho que as duas trilharam de forma diferente, né? A Isabel falava para todo mundo que via e era super penalizada por isso, né? E a Ângela começou a mentir, começou a falar que não via nada, que aquilo ali não existia, né? Então, Ela uma vestiu a conseguiu. máscara social, Exatamente, a Ângela, para exatamente. poder sobreviver, né? Sim, Então, sim. uma conseguiu, tipo, se fazer na vida, entre aspas, e eventualmente parou de ver de verdade aquelas coisas, e a outra foi internada numa instituição para doentes mentais e ficou lá boa parte de sua vida adulta. Então, Sim, sim. essa dicotomia, esse tratamento diferenciado é muito bem mostrado no filme, né? E ali mostra um pouco da angústia que deve ter sido esse momento na vida do Constantino, né? Sim. Pra mim, ele lembra muito, sei lá, o Wolverine. Cara sem paciência, fala merda. É, assim, a gente falou sobre há pouco tempo sobre o Zombieland. Tem o Talahaz lá, que também é um cara B10 e tal. Digamos que o Constantine é assim, um pouco daquela pegada, só que mais forte, assim. É muito mais ranzinza, é muito mais B10. Né? E ele, quando ele está explicando para Ângela como é que funcionava esse equilíbrio do céu, do inferno e da zona neutra, né, que é a Terra, a Ângela fala assim, mas eu não acredito no diabo. Ele falou assim, você deveria acreditar no diabo porque o diabo acredita em você. Eu achei legal essa cena,
Porque mostra também que ele conhece o pensamento do diabo, né? Ele é íntimo com as duas partes. Eu acho que ele é muito mais íntimo com os demônios e com o inferno. E o que eu acho interessante nesse negócio de o demônio acredita em você, é que, de alguma forma, o demônio ele não quer intervir diretamente. Ele quer jogar como Deus, assim, ele quer ser o arquiteto do mal, entendeu? Ele não quer meter a pata dele diretamente. Ele acredita no mal nas pessoas e que isso vai levar o mundo à perdição, o que vai levar o mundo a ser dele um dia. Isso no Sim, final do filme ele fala um pouco assim, tem uma sim. parte que fala um pouco assim, mas tem a ver com isso, o diabo acredita em você. E é bem legal. Agora eu entendi o que você tá falando. E ele conhece, então ele conhece bem qual é o mecanismo do diabo, né? Sim, e tem até uma fala engraçada, eu acho que também com a Ângela, eu falei, imagine que Deus e o diabo fizeram uma aposta, que Uhum. você vai fazer o mal, assim, vai pro inferno, e Deus acredita que você vai pro céu. Ele fala alguma coisa assim, né? Quando ele explica, né, a presença dos mestiços na Terra, né, dos meio anjo e meio demônio, né, e fala sobre dessa influência que eles exercem, né, que eles podem exercer. Então, tipo, eles não podem atuar diretamente, mas eles podem influenciar as ações e trazer o melhor ou o pior dos seres humanos, com base nessas influências. Teoricamente, eles não podem quebrar essa equidade, né, esse balanço que existe na Terra, esse equilíbrio, né, que existe. Sim, sim. Uma coisa que vai ficando clara ao longo do filme é que isso está sendo quebrado assim de uma forma grotesca, né? E são vários eventos que levam aí a essa percepção, né? Sim, O e é o que... primeiro é realmente o exorcismo lá com o demônio soldado tentando entrar, né? Mas depois a gente tem a morte do padre Hennessy, né? Que é aquele amigo dele, amigo do Constantine, né? Que ele parece já conheceu há algum tempo. E é um cara que começa a fazer uma busca para entender o que está acontecendo, né? os dois percebem isso. Opa, tem algo diferente aqui, os demônios estão tentando vir pra cá. Assim, só sobre essa parte assim entre o céu e o inferno que também acho interessante. Quando aparece você passando da zona da Terra para o inferno, você não muda de lugar, né? Você continua no mesmo lugar físico, você só passa para outro plano, né? Se você está num apartamento e você passa para o inferno, é o mesmo apartamento em ruínas. Uhum. E toda vez que você passa para o inferno, você continua no mesmo lugar. Esse lugar só vira horrível. E eu acho isso um ponto interessante também, para mostrar que o céu e o inferno eles estão aqui, coexistindo em planos diferentes. E mostra que esse perigo está perto. E eu acho que isso é um detalhe interessante. Sim, sim, é muito maneiro. Eu não tinha pensado nisso. E o curioso é que eles criaram aquela imagem, né, do inferno baseando-se parcialmente nos filmes de teste de explosão de bomba nuclear em cidades. De certa forma, aquilo dali é uma explosão contínua, né? Aquela devastação continuada, né? Então é como se fosse congelasse no meio do momento que acabou de destruir o prédio, né? Acabou de começar a voar as coisas, digamos assim, né? E aí ele pausa ali, e aquele é o momento constante no inferno. Já que a gente falou tanto do John Constantine, vamos falar do ator dele, pra criançada aí, pra galera mais nova que não sabe quem ele é, o que ele fez. Ele fez filmes aclamados, cara. Velocidade Máxima, Matrix, o histórico clássico dos clássicos. John Wick aí, que pelo visto vocês John gostam Wick? tanto. Há controvérsias. Ele chegou a ganhar algum Eu nunca Oscar, vi, alguma cara. coisa assim? Oi? Oscar? Eu É, não sei não, cara. Ele não precisa de Oscar, é o Keanu Reeves, cara. Não precisa de Oscar. Ele é o ator que todo mundo gosta, né? Assim, não só dos filmes, personagens, mas, né, ele como pessoa, digamos assim, não que a gente conheça pessoalmente, mas é um ator que parece que os outros atores só falam bem, né? Que tem, vez ou outra, algum fotógrafo tira uma foto dele na rua, assim, o cara no metrô, não é? Tem uma foto dele também, fazendo um lanche no banco da praça. tem vários vídeos mostrando que ele é um cara muito legal com as pessoas. É, que ele faz doações, que ele se preocupa com os outros, né? Ele tem várias ações, assim, fazem parecer, pelo menos, que ele é uma pessoa super bacana, que a gente quer ser amigo, né? Cara, eu tô lembrando agora, ele fez um filme que marcou a minha infância, cara. Eu não lembro do nome, vamos ver se Bill e vocês Ted é uma lembram. aventura fantástica. Não, ele é tipo Filmaço, como não é História sem esse? fim. História sem fim. Ele fez? Ele Não, fez? não. Ah, tá. Mas Tava você é um tentando babaca. adivinhar qual era.
Então, eu nem falei nada. É tipo assim, tem um policial, um jovem policial, digamos que a delegacia dele tá tentando chegar num grupo de marginais e tal. Aí ele consegue entrar pra esse grupo infiltrado. Os marginais assaltam um banco, fazem merda, assim. Aí eles são tipo pessoas do esporte radical, eles pulam de paraquedas, são Caçadores surfistas. de Emoção? Pode ser, É, É cara. Caçadores de pô, é Emoção, filme de da Sessão da 91. Tarde, eu lembro disso. Pô, muito bom, cara. Eu vi umas 2 vezes. É com ele também, né? Cara, que maneiro. Keanu É Reeves. com ele e o Patrick Swayze, rapaz. Sinistro, né? Pô, muito foda. O cara não precisa de Oscar, não. Ele fez Matrix, cara. Só precisa dizer isso. Exatamente. Ele fez Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, cara. É o melhor filme de É, todos os tempos. verdade também. Qual? Bill e Bill e Ted. Ted, Uma Aventura Fantástica. E tinha E tem desenho disso. o... Não, virou desenho. Passava no TV Globinho, sei lá. Sim, marcou muito. Filme esse que tem também o Jorge Carlin lá como mentor deles, que é um cara maravilhoso. Mas aí eu não sei se vocês leram também que, na real, não o personagem no filme não seria interpretado por ele, pelo Keanu Reeves, né? Mas ia ser vivido pelo Nicolas Cage. Caramba. Eu não teria gostado, porque eu tenho também uma. Eu não gosto de Nicolas Cage, mas enfim. Não estaria aqui falando sobre esse filme, fosse Nicolas Cage. Mas aí o que eu li, só pra, assim, não sei se, né, o quão que é real aí, mas o que eu li é que ele já tinha até assinado o contrato, que iria fazer o filme, só que, enfim, não rolou dele fazer, e por algum motivo, não sei qual, e aí foi pro Keanu Reeves. E que originalmente ele ia interpretar o inglês, né? Mas aí o diretor achou que ele não ia convencer como inglês, porque parece que o personagem viveria em Liverpool. É o E Constantine aí, original de Liverpool. Isso aí. No quadrinho, o cara e é E aí inglês. por louro, isso né? que ele inventou essa história e mandou ele para Los Angeles. Informação. Informação. Caramba. Cara, eu ia falar, caramba, eu tive um sonho que a gente conversou sobre isso, mas na verdade a gente conversou sobre isso ontem no bar bêbado. Por isso que eu não lembrava tanto. Para quem está ouvindo, assim, a gente está parecendo bem, mas a gente está com uma ressaca aqui de ontem, enfim. Mas assim, eu gosto do Nicolas Cage. Eu prefiro o Keanu Reeves, claro, mas pra quem tá assistindo, assim, não fique com raiva da gente. Fiquem com raiva da Ana, ela que não gosta. Assim, eu não sei exatamente por que não, mas eu acho que todos os personagens deles se parecem, e na verdade sempre se parece uma pessoa chata. Então, Mas os filmes mais antigos deles era bem diferente. Ele não era calvo, mas não só isso. Acho que tem uma não, é história. claro que Keanu Reeves é muito mais bonito também, tem isso, mas enfim. Não Segue. sei. Mas beleza. A última coisa lá pra falar sobre o John, mesmo ele sendo essa pessoa assim, cabeça dura, tá com câncer no pulmão e continua fumando, e ele meio idiota, meio escroto com as pessoas e tal, mas você pode ver que ele tenta resolver os problemas por si mesmo, assim, tenta, ele se responsabiliza, tenta envolver menos o escudeiro dele. É um cara que pega toda a responsabilidade pra si. Eu não sei se ele faz isso por altruísmo, não. Eu acho que ele faz isso simplesmente porque ele gosta de fazer tudo sozinho mesmo, sabe? Tipo, o escudeiro dele, eu acho que ele fala, tipo, vai, dirige o carro aí, não me enche o saco. Eu acho que é um pouco mais assim, não? Eu Não também tô com essa sei. leitura de que não tem nada de altruísta, na verdade, né? Acho que ele tem sim. É Acho que, claro. na minha visão, também, tipo, ele tem um quê de não confiar no trabalho dos outros, e junto com eu que posso, eu que faço, eu que aconteço. Você não vai resolver nada. É um quê de não confiar mesmo nos É, outros, né, também. Eu não sei, cara. Assim, por ele se preocupar assim, que os demônios estão tentando vir pra Terra, sei lá, ele parece estar realmente se importando com as pessoas. Eu acho que ele Não, tem. ele tem um quê muito forte de não pertencer É. exatamente, assim, totalmente a algum mundo. O filme todo, para mim, é uma grande zona cinzenta, né? Tinha até falado lá no começo. Você tem- não tem muito claro o que que é o bem, o que que é o mal. Todos os personagens ali, não sei se todos, mas pelo menos a maioria, você vê que eles transitam nessa zona cinzenta, né? Uhum. O próprio padre Hennessy, né? É um padre bêbado, alcoólatra. E que, assim, é só um parênteses, esse nome também é muito interessante. É o nome de uma bebida alcoólica, né? De conhaque.
É caro, inclusive, eu fui procurar o preço na internet. Palavra de expert. E é isso, assim, ele fica transitando nessa zona, e ele me parece um personagem que não se encaixa exatamente, que ele não tem um lugar. Tipo o Ikki the Fênix, né? Pra continuar na referência a Cavaleiros do Zodíaco. Que tem o seu lado bom também, não sei. Ah, beleza. Não, E você vê que ele não respeita regra nenhuma, né? Quando ele vai naquele bar do Midnight, que ele entra, né? Pra pedir ajuda do Midnight, que, assim, o cara mostra pouco o poder dele, mas pelo jeito o cara é um badass alto no filme. É tipo aham, um mago, né? Chama ele de o Papa. Papa, né? O Papa Papa, ele chama de Midnight. Papa. Ele Ele é parece um meio um sacerdote, meio gangster, Sacerdote. né? Então, mas é É isso Uma mesmo. coisa meio A voodoo, é pegada meio dele é oculto, que é ele é meio. um Parece sacerdote. dono de Desculpa, boate, assim, sei lá. é muito maneiro esse personagem. ele é um sacerdote voodoo. E tem um, se você olhar, até a caracterização dele, a gente acaba puxando um pouco para um paralelo mais brasileiro, né? Para um Exu, para alguma coisa assim, né? Parece Porque Macumbeiro. muito. não, mas é porque é uma das raízes das reuniões de matriz africanas, né? Então, o Sim. voodoo é um termo meio abrangente para isso, né? Então ele tem aquela figura do charuto, chapéu, aquele terno todo detalhado. Ele usa um colar também de escorpião que representa um deus, se não me engano, Iwa ou Loa. Então, tipo, ele tem todo um quê ali de sacerdote e ele é super forte, né? Só que ele escolheu ser neutro. Ele não vai atuar em nada e ele vai ser neutro. Ele vai deixar os diabos, os demônios fazerem o que eles quiserem e os anjos fazerem o que eles quiserem, desde que eles estejam mantendo o equilíbrio conforme esperado. E mostra uma vez que ele é muito poderoso, mas assim, ele também é muito influente. É impressionante. Chega até Uhum. aquela cena que tem o Baltazar que pede uma reunião com ele. Tipo, o Uhum. Baltazar, ele vai para lá para pedir alguma coisa para o Midnight, né? Tipo um demônio de primeiro nível, vai pedir uma coisa pro Midnight. Então, e o Constantine também vai pedir ajuda pro Midnight, né? Então ele é tipo o centro do espiritual do mundo de verdade, entre o Sim. céu e o inferno. Eu ia perguntar, o Baltazar, ele é demônio ou ele é mestiço? Ele é um mestiço. Pela base do Constantine, teoricamente, apenas os mestiços conseguem andar pela Terra, né? Você não consegue, um demônio puro ou um anjo puro não conseguiria estar na Terra. Mas agora quando ele falou, eu também pensei nisso o tempo todo. Mas quando o Constantino entra na sala e o Baltazar tá lá, o Constantino fala, você não deveria estar aqui, eu vou te mandar de volta. Aí eu fiquei na dúvida agora. Continuando aí sobre isso de ser um centro espírita, tem até uma cena muito maneira quando o Centro Constantino... espírita é outra coisa, rapaz. Peraí. Desculpa, é Ó, centro espiritual do mundo. Quando ele entra Você lá fica dentro na... de um lugar que parece um boate. uma boate, meio que uma pessoa olha pro Constantine, assim, você vê que o olho daquela pessoa é amarelo, assim, é meio anjo. Aí essa pessoa, tipo, tem várias taças de água, assim, e assopra todas essas águas e elas viram um vinho, assim, tipo, o poder de Jesus e tal. É maneiro essa cena, bem construída. Não, e tem aquela primeira vez que o Constantine entra nesse lugar para falar lá com o Papa Midnight, ele tem que acertar uma senha, né? Tem um segurança lá na porta, portão que mostra no cartão, e ele tem que acertar a figura que tem do outro lado do cartão, e ele acerta. E aí, Uhum. numa segunda vez, né? Lá pra frente do filme, ele erra. Você lembra disso? Ele Sim, erra a sim. figura. E dá um soco na cara do maluco. Como é que vocês interpretaram isso? Ele tinha acertado? Foi sorte? Não foi sorte? Ah, assim, eu interpretei aquilo dali tipo uma senha, só entra lá dentro quem tem poderes paranormais. Sim. E na volta eu interpretei que ele tava tão puto, ele queria meio que bater as pessoas que ele já queria se tocar mesmo. Ele fez de propósito só pra fazer a piadinha. Foi isso Eu que eu achei interpretei. isso, assim, quando eu vi, mas eu fiquei na dúvida. Acho que é mais uma coisa, né, do filme que te deixa na dúvida. Para fechar, o Constantine tem a questão que ele passa o filme todo fumando, né? Ele fuma o tempo todo. Ele sabe que ele vai ficar mal logo no começo, né? Mostra que ele tá com comprometimento do câncer, né? No pulmão e tal. Mas ele continua fumando, continua. Aí tem uma cena que ele tosse muito, ele tá na rua, tosse muito, que ele tosse com sangue, né? E
dele saem uns caranguejos. Lembra disso? Não sai de dentro dele o caranguejo, né? Acho que tá na rua. Nessa cena parece, se não me engano, são 3 animaizinhos, São os incluídos. insetos. Mas o primeiro que sai, eu não me lembro de onde sai. Não aparece exatamente de onde sai, só aparece o caranguejo, que simboliza o câncer. No signo do zodíaco, né? Ele é o signo de câncer. Mas você pode entender também como um símbolo da doença mesmo, propriamente dita. Uhum. Enfim, até lembrei de uma história de psicologia do Jung. Ele atendeu uma paciente que tinha um sonho, né, com um caranguejo. Resumindo bem, a mulher sonhou com uma figura de um caranguejo saindo do rio e pegando ela, puxando, enfim. Depois de várias sessões, ele foi entender que isso representava uma pessoa que ela conhecia que tinha morrido de câncer. Assim. Enfim, é só uma historinha para lembrar que eu achei interessante assim, ser representado pelo animal do caranguejo. Essa cena tem uma coisa legal, que ela tem várias referências iniciais, né? Ele acabou de encontrar com o Gabriel, né? E tá chovendo e ele decide sair do carro. Ele tava no carro lá com o Chaz e decide sair. Revoltado, quer desanuviar a cabeça, né? Mas ele vai andando. E nisso que ele vai andando, ele toma lá o xarope de tosse, que ele já toma como se fosse uma Coca-Cola, né? Porque tá com enfisema lá, um câncer sinistro. Então ele vai virando aquilo, começa a tossir demais. E, nesse momento, um pouquinho antes de ele começar a tossir a beça, ele vê um pássaro passando, vê um corvo, que é um sinal de mau agouro, né? Que algo ruim vai acontecer. Isso é uma coisa que era muito utilizada, né, como referência, né, pelos antigos druidas, e acho que vários outros lugares você tem essa referência que o corvo é um portador de más notícias. Logo Mensageiro depois do disso, mal. mensageiro do mal, exatamente. É o contrário da pomba branca. Não, e o curioso também é que ele vê esse corvo, aí vê um anúncio que fala: seu tempo está acabando. Aí logo depois ele anda um pouquinho, olha um pouquinho mais pro lado, não, para comprar um Chevy, né? Era um anúncio de carro. Mas enfim, são algumas referências interessantes, né? Sim, tem Eu não vários, reparei Aquele cara. nesse humor detalhe, não. sarcástico que a gente gosta, inclusive. Exatamente. Tem um vídeo no YouTube do canal Sessão Nerd, acho que é isso. Aí ele mostra 30 curiosidades assim. Cara, é muita coisa nesse sentido que a gente não pega, assim. Nessa parada do corvo, também aparece um rato, assim, andando na rua, que também tem um significado que, tipo assim, rato é considerado seres imundos, porcos. Vem do esgoto, né? Sim, e era assim que o personagem estava sendo caracterizado. Ele é impuro, ele vai pro inferno e tal, tentou se matar. Foi tudo Uhum. junto, assim, é o corvo, o rato e o câncer. Tudo apareceu junto, todos eles têm significados. Aí logo depois ele é atacado por um demônio meio que feito de insetos, né? Uhum. Isso é uma referência, pelo menos provavelmente uma referência a Beelzebub, né? Beelzebub, que é o príncipe do inferno, dois, né? São 7 príncipes, se não me engano. E mestre das moscas e da pestilência. Então tem esse quê de imundo, de sujo aí também sendo referenciado no Beelzebub, né? Caramba, eu não E aí, sabia disso, cara. É, falando nessas coisas, eu lembrei também da outra cena que ele aprisiona a aranha no copo, se lembra? essa E joga a maneira. fumaça do cigarro para dentro, como se fosse uma pequena vingancinha, assim. Seu inseto xerefe aqui que eu faço contigo. Ele fala pra aranha: viva no meu mundo, assim, sinta o que eu sinto, tipo isso. Aham. Bem, logo em seguida, volta pra história paralela principal. A gente vai falar sobre a introdução da Angela. Eu acho essa introdução sensacional, cara. Essa é muito boa. Pra mim é perfeita. Não preciso nem falar que é inspirador pra caralho. Aparece uma mulher deitada, bonitinha, assim, cabelo escovado, toda confortável, cama cheia de travesseiro, quarto branquinho, toda bonitinha. Aí do nada, assim, ela acorda, só que ela tá com o cabelo grande, todo despenteado, assim, num lugar mais estranho, meio escuro, assim, tipo um quarto de hospital. Ela anda, sobe furtivamente ali pelas escadas do prédio, o nome Isabel é sussurrado. Chega no terraço, começa a andar pensativa ali no vento, sei lá. O nome de novo é sussurrado, Isabel. Aí ela pula do prédio alto pra caralho, cai, quebra tipo um telhado de vidro, um chão de vidro, sei lá, e termina numa piscina ali. Ela morre.
Nisso, a menina bonitinha depois também acorda no susto, assim, no quarto bonitinho. É como se ela estivesse tendo um sonho em tempo real da irmã se matando. É como se ela tivesse vivido no sonho dela aquilo. Eu achei É, genial, cara. Muito foda. tem a questão assim, ela são as duas irmãs, né? E elas são gêmeas, e isso é muito significativo também, né? Essa coisa de ter Sim. gêmeos sempre tem um significado de dualidade ali acontecendo. Que eu achei também um pouco curioso, porque várias vezes os gêmeos eles são retratados como opostos, né? Você tem a Rutinha e a Raquel. Geralmente um é uma coisa boa, o outro é mal. E não é exatamente assim no filme, mas você pode também ter uma outra leitura, né, de destino mesmo, né? Ela tem um vínculo ali, essa coisa, essa ligação É, que os gêmeos têm, né? Uma sente uma coisa da outra. Você tem lembranças muito fortes e vívidas você da tem que lembrar. infância, que isso dá um vínculo eterno mesmo, um vínculo para toda a vida. Você tem que lembrar também que as duas, além de gêmeas, são gêmeas paranormais. Então, ainda talvez tenha um poderzinho que pode fazer isso. É, É, elas são iguais, mas elas se diferenciam em vários momentos, inclusive na sim, sim. atitude que elas tiveram em relação a essa paranormalidade, né? Sim, sim. Uma abraçou e assumiu, justamente já foi internada, né? Porque quando ela se matou, ela estava internada numa clínica assim para transtorno mental. E Uhum. a outra, que é a Ângela, que não assumiu, preferiu manter a sua máscara, né? Como a gente já falou, para viver em sociedade. E de fato ela conseguiu, ela conseguiu trabalhar, enfim, e aos poucos ela disse, né, que ela foi parando de ver. Ela no começo ela fingiu que não estava mais vendo, né, os demônios, as visões que ela tinha e de fato ela foi parando. Pelo menos E- foi parando conscientemente, né? Porque quando ela vai fazer. Quando ela faz uma confissão, mais no início do filme, falando, né, que ela tinha matado uma pessoa, e depois, conversando lá com o Constantino, ela vê que, na verdade, ela sempre sabia para onde ir, sempre sabia com quem falar, sempre sabia quando atirar. Então, Isso. ela tinha essa coisa latente ainda, né? Era Sim, quase uma Mas intuição, né? Mas ela era sim. incomodada com isso era uma coisa que incomodava, uhum, né? É legal também que ele inicia ali o mistério policial do filme, como vocês estavam falando. É. Ela sabia que a irmã dela não poderia se matar, ela conhecia bem a irmã dela. Quer dizer, ela acreditava naquilo. Então ela começa a investigar. E, cara, essa cena também pra mim foi sensacional, cara. É muito boa. Ela pega os vídeos do prédio de segurança, aí vendo no monitor, aí ela vê a irmã subindo no prédio, aí a irmã, ali sozinha no teto, não tinha ninguém. Ela fala assim, Constantine. ela olha para trás, né, e fala isso. Tipo, dando uma pista. Achei sensacional, cara. Genial isso, cara. Muito bom. É bom mesmo. Meio que dá pistas ali. Isso pra mim é um pouco. Eu fiquei na dúvida, na verdade. O que vocês acham? Ela se matou de verdade? Ou os demônios que mataram ela? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi que esse suicídio é a linha condutora do filme todo, que em vez de ser um mistério policial tratado pela justiça da Terra, é um mistério espiritual tratado pela justiça divina. É muito interessante essa parte, mas eu não entendi a motivação dela. Elas têm essa ligação, né? Assim, elas têm mensagens que só as duas entendem, justamente por ser gêmeas, né? Uhum. Então, essa coisa, né, dela ter percebido a outra irmã falando em Constantine, ela volta o vídeo e não vê mais, né? Você tem uma comunicação realmente que é É. muito só das duas. E aí, mais para frente também, quando eles vão investigar mais, ela descobre a mensagem deixada no vidro, né? Que Ah, a é irmã, essa. só ela poderia descobrir. Elas têm Sim. essa E tem um comunicação. negócio, tem um detalhe bem interessante também, quando o Constantino e a Ângela vão investigar se ela se matou realmente, a ideia do Constantino era fazer o seguinte, olha, eu vou ver no inferno, para a gente descobrir, vamos Uhum. ver se ela está no inferno ou não. Se ela estiver no inferno, ela se matou. Esse era o raciocínio deles no momento. E então o Constantino foi para o inferno, ele viu a Isabel, e falou, Isabel, e ela respondeu assim, Constantine. E ela respondeu do mesmo jeito que ela disse antes de se suicidar. Mas é Aham. super interessante porque a noção do tempo, ela se perde. Porque ela É disse isso verdade. antes de se suicidar, mas é uma cena que se repetiu exatamente no inferno, depois dela se suicidar. É um Mas bobo. Eu não tinha reparado isso. Também não. mas eu imagino que quando se trata dessas coisas, dessa paranormalidade que eles todos têm, o tempo ele não faz mais sentido, assim, é uma coisa só. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso.
Você está ouvindo Mergulho Narrativo. Então, ela investigando a morte lá da irmã, viu no filme lá, falou o nome do Constantino. Ela vai atrás dele, saber a resposta, não sei. Aí, por coincidência, ele é aquele cara escroto que não segurou o elevador pra ela, que não deixou ela falar com o padre na frente dele. Ela vai lá conversar com ele e tal. Eu não lembro muito bem dessa parte. Eu só lembro que tem uma cena que eles estão na rua, assim, rua deserta, não tem nada. E começa a vir lá uns demônios, né, atacando eles, mais pra atacar ela. Ali que o Constantino percebe, opa, essa merda toda que tá acontecendo tem a ver com ela. Eu vou ficar perto dela. É aí que eles começam a ficar juntos no filme todo até o final. Investigando e descobrindo. Isso. E eles se protegem na luz, né? Na luz de uma imagem sagrada. Na frente da Virgem Maria. Tem uma coisa ali simbólica deles se protegerem com a Virgem Maria também. E nessa relação deles, tem alguma coisa a ver com o destino, né? Aí que você vê um pouco a arquitetura divina das coisas, porque eles se cruzaram uma vez, eles se cruzaram duas vezes, e na verdade o destino estava fazendo com que eles se aproximassem. Mas eles não interagiram de uma forma, eles não se ligaram, nem na primeira vez, nem na segunda vez. Foi na terceira vez que ela foi diretamente vê-lo que essa ligação se criou. Então, na verdade, dá para imaginar que existe um traçado divino para fazer com que o destino dos dois se cruze, né? E é nesses detalhes também, no final do filme, fica mais evidente que a intervenção divina é uma intervenção muito mais sutil e muito mais poderosa que simplesmente mandar um diabo fazer coisa na Terra. É maneiro isso. Assim, eu concordo com o que você falou, achei muito maneiro. Mas pra mim, isso é uma das paradas que não faz muito sentido. Apesar de ser assim, não faz sentido pra mim na religião até. Tipo assim, todo mundo tem livre-arbítrio pra fazer o que quiser. Como se pode pensar em destino assim, sei lá? Mas assim, tudo por bem. exemplo, Dualidades, realmente. Exatamente. Ninguém na história de todas as religiões foi capaz de responder essa pergunta, mas assim, o filme que ele está mostrando é tipo, olha, eu não vou te obrigar, Constantino, não vou te obrigar, Ângela, a fazer coisas, mas eu vou fazer com que vocês se cruzem frequentemente, sabe? Tentar direcionar, né? Não Exatamente. forçar uma ação, mas direcionar como ao máximo para que a ação ocorra. sei lá, como se talvez Deus ou o diabo, sei lá, ficassem realmente o tempo todo forçando situações para testar o livre-arbítrio das pessoas. Não sei. Pode ser isso. Mas vamos falar então da atriz, de Angela. Maravilhosa. Ela foi interpretada pela Rachel Weisz. Faz. Sabia que ela foi garota propaganda? Fez muita propaganda muito famosa, assim. Talvez ela até fosse maior como modelo, garota propaganda, do que a atriz até. Fez da marca do sabonete Lux, fez para a companhia aérea British Airways e até para L'Oréal Paris, ela também foi garota propaganda. Se você entrar na Wikipédia e tal, Wikipedia, você vai ver que não tem uma lista tão grande assim de filmes, apesar dela ter feito bastante filme. Eu lembro ela em vários filmes. Sim, ela fez. Mas é que como se na biografia da Wikipedia pesasse mais as outras coisas sem ser filme. Não sei. Sim, ela fez a Múmia, né? Sim, a Múmia, o Jardineiro Fiel, que é maravilhoso. Tem um chamado Árvore da Vida. Ela fez muito filme bom. Árvore da Vida com Brad Pitt? Não, acho que tem uns 2 filmes chamados Árvore da Vida, não é? Ah, tá. Pois, Para então tá. pesquisar aqui, mas não. Ah, tá. Ainda bem, porque eu ia ficar com raiva de você. Falou que é bom. Pra caralho. Ela também ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante no filme Constantine. Desculpa, Fonte da Vida, o nome do filme. Não é Árvore da Vida. Ah, ainda bem. É um com o Hugh Jackman. Mas nesse A Fonte da Vida, eu acho que tem uma árvore no meio também, não tem? Na verdade, a Fonte da Vida é uma árvore. Eu acho que sim, eu confundi aqui. Cara, por mim pode cortar essa árvore pra não fazer referência do outro filme que é muito ruim. Talvez Ana goste, cara. Bem a cara dela mesmo. Mas beleza. Aí como Não, tá bom. eu tô vendo aqui os filmes que ela fez. Esse eu não vi, não, mas parece bem minha cara. Chama O Lagosta. Não sei o que é, só parece estranho demais. Não, ela ganhou o Oscar como melhor atriz coadjuvante, né, no filme Constantine. Foda. Então, aí eles ficam junto, o John Constantine e a Angel.
E até que finalmente ela esquece um amuleto, alguma coisa assim, uma pulseira que protegia ela, e ela é sequestrada, assim. Vamos voltar um pouquinho a fita. Antes disso, né, a Ângela começa a trabalhar junto com o Constantine, fala que é a irmã gêmea da Isabel, né, que morreu, e que via espíritos, via coisas, ela era médium também. Né? Aí o Constantine tem que acordar ela, a mediunidade dela de novo. Para fazer isso, ele usa uma banheira de água em que ele afoga ela. E tem um quê aí de uma mistura de batismo com afogamento, né, com algumas coisas do gênero, mas é uma experiência de quase morte, né, e com isso acredita-se que abriria o terceiro olho dela, que ela começaria a voltar a ver o que via antes. Né. Aí um ponto interessante é que esse amuleto de proteção, ele tira do padre, né, daquele padre Hennessy do início do filme, né, e dá para ela como proteção. Esse amuleto, é um símbolo de trindade, né? Chama de nó de trindade, né? De trindade serem três coisas. E ao longo da humanidade, né, trocou de referencial várias vezes. Já foi símbolo de nascimento, vida e morte. Já foi o símbolo, se não me engano, celta para irmandade. Na religião Wicca, esse símbolo representa a deusa tríplice, que é donzela, mãe e anciã. É a Morrigan é isso, cultura celta. Então. E para fechar, foi utilizado pela Igreja Católica, é um símbolo já conhecido, apareceu pela primeira vez no século IV a.C., mas foi utilizado pela Igreja Católica posteriormente na conversão dos celtas do povo daquela área. Tá, né? Isso é muito utilizado por padres e por católicos irlandeses, que são daquela área, né? E eles subverteram esse símbolo original, que até hoje não tem certeza qual que é a origem dele, né? Mas enfim, subverteram esse símbolo para representar a Santa Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, legal. Cara, eu Então, jamais saberia isso. Muito maneiro. Então, é uma coisa que tem várias simbologias, mas de certa forma todas elas relacionadas a uma proteção contra o mal, né? A uma deusa, a Santa Trindade, a Irmandade, né? Então, Entendi. aquela coisa de proteção não é de vários vários significados, né? Mas todos voltados à proteção. Maneiro, maneiro. E aí, só voltando um pouquinho para falar dessa atriz, né? Da Ângela, né? Da personagem, tem algumas perguntas, né? Que a gente vendo o filme, a gente se faz, né? Essa coisa aí do colar, né? Por que ela tirou o colar? Eu acho até que foi uma cena não muito bem feita, assim, porque ele coloca o colar no pescoço dela, né? E aí, na hora que ela resolve ir atrás dele, ela tira, tipo, meio que uma. Não sei, um Eu tava casaco, até uma revendo jaqueta, uma essa coisa cena. assim. Oi? Desculpa, eu tava até revendo essa cena agora e procurei algumas explicações mais detalhadas sobre. Parece que o colar prende na jaqueta que ela tá usando, Mas estoura o peixe e fica. isso Mas não ficou, não foi mostrado assim claramente, né? não, exato, acho que poderiam ter reforçado melhor isso para dar essa ideia de uma intervenção de um demônio, de alguma coisa do gênero, né? Tipo que Porque para mim pareceu um erro de edição, sinceramente. Porque ele fechou o colar no pescoço dela, né? Ele colocou o colar. Aí o colar não cai, assim, não cai que nem uma bolsa, um acessório, assim, né? Aí quando ela bota um casaco, alguma coisa que ela tira assim de lado e deixa no carro, né, para seguir ele, de repente o colar sai também. Essa foi uma parte que eu não gostei muito do filme. Foi isso aí. Ela é uma policial, né? Como é que a policial se deixa ser afogada tão facilmente? Assim, né? Ele emerge ela na banheira, emerge, né? Ah, Enfim, mas você tá falando, tipo, tipo um na outra demônio. cena. Ah, não, ali? Não, Com quando Keanu vai fazer Reeves. esse rito de passagem que o Zé estava falando, que foi também um batismo, né? Parece, né? Digamos assim. Quando ele vai fazer esse curso mais veloz, digamos assim, para ela ir no inferno, né, para poder ter essa Sim, experiência de entendi, ver e entendi. tal, que aí tem essa coisa da água, né, que é sempre esse condutor para esse outro plano, e ela vai para dentro da banheira e ela tem que estar totalmente Imerso. dentro, né, Uhum. totalmente imersa dentro da água. E já começa que assim, ela não fica totalmente imersa, que ela sempre está com a mão para lado de fora. Já me incomodou um pouco.
E essa coisa também dela não é policial, ela não conseguiu sair ali, ele tá com uma mão só segurando ela, e ela não conseguiu se livrar, sabe? Mas é o É, Constantine, né? pois é. E a Sim, outra sim. coisa que eu diria aqui também que me incomodou um pouco, porque toda mulher sabe que não se usa sutiã preto com blusa branca. E isso é uma coisa que, se fosse uma Ana, diretora mulher, isso nunca aconteceria. A gente já sabe que é um diretor homem. Enfim, é só Ana, para adicionar uma certa polêmica aqui a coisa. Deixa eu falar, eu ia falar coisa errada. Mas, Mas eu acho que eu acho que um pouco foi de propósito. Para mostrar. Eu também acho. Ainda mais assim, É, cenas que você tem que tem contato com água, né? Que vai é. alguém se molhar ali. Enfim. mas beleza. E O... assim, nesse ritual de passagem pela água, né? Ele menciona uma informação interessante, o Constantino também, tipo, por que você acha que não tem água no inferno? A água é o condutor universal, né? Uhum. Espiritual, no caso. Então a gente usa a água para ir para o inferno, mas como no inferno eles não têm autorização para vir para cá, não tem água lá, né? E um detalhe interessante também é quando ele pegou o gato como Uhum. condutor espiritual também. Então ele teve que olhar nos olhos do gato para ligar, né, a transferência dele no inferno. São criaturas um pouco misteriosas. Uhum. Terrível, cara, Achei um preconceito com os absurdo. bichinhos. A gente, como dono de gato. Pai de gato. Mas beleza. Aí voltando para o resumo do filme, digamos que eles reacendem a paranormalidade da Angel. Logo em seguida ela perde o colar. Ali é a deixa. O demônio fala, opa, é agora. Aí ela é raptada, assim, a parede começa a explodir, ela vai sendo puxada e É, as paredes vão explodindo. É muito maneiro essa cena. é Eu uma vi esse especial demonstração de foda. poder, né? É uma Sim. grande demonstração de poder e na cena eu acho interessante no filme quando eles mostram o contraste do poder de uma entidade com a outra. E aí eles mostram, porque tem o Baltazar, né, que mostrou o poderzinho dele que não era tão forte assim e foi vencido pelo Constantino. E depois, quando teve essa entidade misteriosa que pegou a Ângela e foi quebrando tipo 20 paredes antes de ser jogada no espaço, né? Você vê que não é um diabinho qualquer, né? Você vê que é uma entidade maior que está ali. Eu me pergunto se não é uma projeção do Mamon, ele mesmo, né? Que é o filho do diabo. Tipo, é Uhum. o Jesus Cristo do mal, né? Uhum. Porque ele nem está na Terra, mas você pode imaginar que ele tem uma influência já. É foda. É até uma das cenas que faz pensar assim, lembra a Matrix. Olha só que efeito especial foda. É. Super. E também quando justamente o Baltazar foi vencido e que ele era um pouco poeira assim no chão, tem a cena que chega uma outra entidade que dá para entender que é superior ao Baltazar. E não fica descrito quem é, na verdade. Até pela conversa que ele tá tendo, sendo submisso, pedindo. Então, É, mas é Gabriel. Sim, é isso, Gabriel, isso né? aí. Pode ser, né? É Provavelmente Gabriel sim. que tá ali, porque Gabriel fez um pacto com ele, de Mamão. certa forma, né, com o Ma... Mamon e, por consequência, com o Baltazar, né? Uhum. Então, não é à toa Sim. que ela perde a graça, entre aspas, né? Mais pra perto do final lá. Porque ela tem até alguma referência bíblica, que eu não vou lembrar agora, que fala isso, que você só pode acolher ou Deus ou o diabo, né? No momento que ela faz o pacto lá com o Mamon, ela deixa de ser um anjo, né? Ela perde a graça dela e se torna uma mortal. Ela E, perde as asas, né? Isso. mas voltando lá, nessa parte que a Angel é sequestrada, eu não lembro exatamente, se eu não me engano, o Constantine junta os braços assim pra. Tá ligado? Ele faz uma pose juntando os braços. Ah, É, sim. Das tatuagens, ele une as tatuagens em cada um dos Isso aí. braços, né? Sabia que essa cena aí é referência ao Mister Crowley, da música do Ozzy? Ah, Como É, não. assim? vocês falando do cachorro de vocês se chama Ozzy, então, vocês conhecem a música, Mister Sim, Crowley. claro. Então, Black Sabbath. É é, Ozzy, é é o É o Ozzy Ozzy. Ozzy Ozzy solo já. mesmo. Sim, Uhum. sim. Então, o Mister Crowley foi um cara ocultista muito famoso na Inglaterra do passado, assim, 1800 e tanto, não sei exatamente. Ele foi muito importante para essa área do ocultismo. Ele criou uma religião própria e até uma informação importante. O lema dele, dessa religião,
Tipo, faça tudo o que quiser, estará dentro da lei, tá ligado? É do Raul Raul? Seixas, Raul? exatamente. Citando Raul? Sim, o Raul já foi satanista, já teve um lado ocultista, provavelmente saiu daí a letra também. Ai, Então, gente. essa cena dele juntando os braços, aí, pô, olha que curioso. Então, mas a cena dele juntando os braços, quando ele junta os braços, aquelas tatuagens, a tatuagem dele é um símbolo da alquimia para o Rei Vermelho, tá? Esse Rei Vermelho representa na alquimia é parte do tarô incidental, que tem uma carta de tarô chamada Rei Vermelho, que é um rei segurando um frasco com rosas, se eu não me engano, né? E na alquimia esse símbolo representa a fase de manifestação, que seria a manifestação da energia intangível do mundo oculto no mundo terreno. Então essa coisa ele junta a tatuagem para mostrar esse símbolo de manifestar, né, de aparecer, né, e fala aquela frase, né, para dentro da luz eu te convoco, eu te chamo, né, Uhum. into the light I command you, alguma coisa assim, que ele fala aí no inglês, né, É quando então, ele chama o Gabriel. exatamente. Então foi Ah, por isso que ele aparece do nada. Agora eu Então, tipo, entendi. ele tá ele convocando chamou. tudo que tiver de oculto a aparecer. Sim, se tiver alguma entidade ali influenciando, ele está chamando a aparecer. Exatamente. Aí que é revelado que o Gabriel, que é o O vilão. vilãozão, junto com o Mamon, eles fazem um acordo e tal. Que é o filho do diabo, né? Uhum, isso aí. O anticristo. E aí a gente tá falando do Mamon e dos símbolos, né? Tanto no início do filme, quando aquele cara mexicano que acha a lança do destino, sei, por volta de 2 minutos e 29 de filme, quanto quando a Isabel pula, por volta de 13 e 34 do filme, aparece no pulso deles um símbolo, que eu tô um pouco na dúvida entre os símbolos da lança do destino propriamente dito ou o símbolo da influência de Mamon. Pra mim também não fica muito claro, mas É, provavelmente pelo que você falou do Mamon. eu tinha entendido que era do Mamon. O da lança do destino eu não sei qual é o símbolo dela. Tem uma parte também que é aquele pare que vocês falaram, que ele vai morrer, assim, antes de morrer ele começa a machucar o próprio braço, que também faz um símbolo, né? Não Então, sei se... aí ele faz esse símbolo para deixar claro para o Constantine o que está acontecendo, o que vai Ah, acontecer. Ele, entendi, ele, então. ele faz exatamente o símbolo do Mamon. É até uma boa referência para confirmar se esse símbolo que está sendo apresentado aí é do Mamon ou não. Eu só acho aqui Saquei. no filme, mas enfim. Mas então quer dizer que a Isabela morreu com o símbolo do Mamon. Então no suicídio dela tinha alguma coisa já de influência. Pode ser. Eu tava na dúvida, assim, tipo, quando chegou nessa parte, que quando foi revelado que o Gabriel era um vilão e que precisava da lança e de uma paranormal pra trazer uma mão ao mundo, eu pensei, opa, a Isabel sabia disso. Ela quis salvar o mundo, ela se matou pra impedir que a Terra caísse em desgraça. Foi isso que eu pensei. Porque, tipo assim, eles precisavam de uma paranormal forte. E ela era isso, então era só usar ela. Pensei, não faz sentido eles matarem ela. Só se a É. Angela fosse mais forte, eu não sei. A Ângela era mais forte, né? Como? Por quê? Não, eu tinha entendido isso em algum momento do filme, né? Pelo menos assim, o Diago estava muito interessado em levar a Ângela. Então, que ele precisava de uma médium forte, mas não necessariamente a Angela era mais forte que a Era Isabel, era mais, só, né? tipo, Uhum. era a disponível, né? E É, talvez a Isabel, como era muito católica, né, tinha uma coisa, até no início a Angela fala, né, que você sabe que ela nunca se mataria, porque ela não acredita católica nisso e devota. tal. Era muito devota, né? Então, o que eu imagino é que ela sentiu essa influência e talvez tenha tido um certo prenúncio do que ia acontecer, do que poderia acontecer. E para evitar isso, como você tinha falado, se não me engano, Luiz, pô, ela se matou, Sim, né? E ainda chamou o Constantine, né? Ainda referenciou o Constantine para ajudar a irmã. isso fez total sentido, A assim. minha leitura seria essa. Sim, até por isso ela chamou o Constantino, ó, vai acontecer merda, vou me matar pra impedir. Vou deixar uma pista pra minha irmã pra proteger ela, já que eu não posso falar com ela. Só que ao mesmo tempo, pra mim, isso também deixou de fazer sentido, porque se fosse isso, ela foi altruísta. Sacrifício. Isso, então ela não deveria ir pro inferno. Então, pra mim fica um pouco confuso. É um verdadeiro mistério. E só Sim. confirmando, gente, eu puxei aqui a cena do em Constantine tira aquele carimbo, né, da mão do Padre Morto, carimbo de sangue, né?
E é o mesmo símbolo em todos, tá? Então, realmente é influência de Mamon. No cara que morre no início do filme, na, Ele não morreu, não, na... ele saiu No vivo. cara que não morre, no cara que toma a porrada do carro no início do filme, né? Quando a Isabel se mata, aí na mão do padre. É o mesmo símbolo em todos os cenários. Uhum. Inclusive, esse mexicano que quando ele roubou a lança e ele foi andando até os Estados Unidos, né, para entregar a lança para o ritual, tem uma cena também que é forte, que ele atravessa um campo que tem bois, né, pastando, tem muitos, tem dezenas, tão longe dele, e os bois começam, e as vacas começam a cair no chão mortas. Só Caramba. dele ele não precisa nem chegar muito perto, na verdade, né? Tem um raio, assim, bem largo, sei lá, 30 metros, e eles simplesmente morrem conforme o mexicano vai passando. E isso eu acho que não é a lança que faz isso, porque a lança não é uma entidade boa ou ruim por si só, mas deve ser alguma coisa ligada ao Mamon. Sim. Isso já mostra o potencial do poder do cara, mesmo ele estando ainda aprisionado no inferno. Depois que o Constantino chama lá o Gabriel com aquele símbolo do Mr. Crown, se eu não me engano, o Gabriel enfia a porrada nele, cai. E a Angela tá dando quase a luz ao Mamon. E é até engraçado isso, porque é como se fosse gravidez mesmo, é tipo o nascimento de Jesus Cristo. E vai dar merda, assim, não tem mais jeito. Essa é uma das cenas que eu mais gosto do filme. Que eu não tenho o que fazer, o Constantino fala. Ele mesmo corta os próprios pulsos. Mas antes ele pede ajuda de Deus. Primeiro ele tenta Deus, primeiro ele tenta falar com Deus, aí não acontece nada, aí depois ele se mata. Pega o caco de vidro, corta os pulsos, só pra chamar o diabo. E uma coisa importante que a gente não trouxe, eu acho, é que acho que a Gabriel, ou alguém fala um momento um pouco anterior, que John, você sabe que você é uma alma que o diabo viria buscar pessoalmente, né? Foi o Midnight que disse foi isso. Midnight, Ele corta os pulsos até confiando bastante nisso, né? Porque nessa expectativa. Foi o plano dele. Foi o plano ele não tinha dele. escolha. Ele estava vencido, ele não tinha mais escolha nenhuma. Ele já estava condenado mesmo. Minha última cartada. Vou chamar o Lúcifer pra consertar essa bagunça aqui. É muito foda essa cena. Foi uma trapaça, né? Vocês veem assim também. Tentou trapacear ali. Enganou o mestre da Tentou mentira, enganar o diabo de alguma forma. Olha, eu não sei se ele calculou. Eu acho que ele não. Eu acho que ele calculou que o diabo ia vir resolver a situação, mas ele não calculou que ele ia ser salvo. Eu acho. Isso sim, isso eu concordo. E é muito maneiro a conversa deles. Eles conversam assim, como se fossem cavalheiros ali. O diabo acende o cigarro pra ele. Aí, na hora que ele vai explicar, ele começa falando assim: seu filho está ali atrás, tipo, fazendo merda. Aí ele fala: garotos são garotos. Tipo assim, tá na terra, não deveria. Garotos são garotos. Ele está com o Gabriel. Aí ele fala: cada um tem o seu gosto estranho. Não julgo por isso. Aí ele fala: mas ele tá com a lança do destino. Aí só aí que o Lúcifer muda a feição. O quê? Acho que ele não acredita, ele vai lá ver. Resolve a situação, manda o filho dele de volta pro inferno. É muito engraçado essa cena. E o que eu gosto também nessa cena é que mostra a diferença de poder do Gabriel pro diabo, que é uma coisa assim esmagadora. Tem um momento que ele perde a proteção divina, mas antes disso mesmo, tipo, o diabo ele para o tempo. Então ele paralisa completamente o Gabriel, que estava acontecendo com o Mamon. Você vê que é potencialmente muito maior do que o poder do Gabriel. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Eu só pensei que era como se como você falou, que o tempo do inferno é diferente, mas ele vindo pra cá como se parte do inferno estivesse vindo pra cá também, e aí foi isso que eu entendi na hora. Até tem uma parte quando o demônio tá no exorcismo, o Constantino fala assim: ninguém olha, um cara abre o olho e ele fica velho. Eu pensei que fosse uma interferência ali do tempo, não exatamente do poder no dele. começo, né? Foi isso que eu pensei na hora. E aí tem a cena clássica, né, do Constantino subindo aos céus, né, sendo puxado lá por Jesus. Ele vira e dá o dedo pro diabo. É muito bom essa cena, é muito bom. É muito foda. Por isso até que eu também tive meio que essa interpretação, sabe? Ser meio... Teve um quê ali de chamei de trapaça, né? Mas de intencional, assim, ele acho que não foi trapaça, ele é uma não. pessoa sarcástica, né? Ele tem... Talvez sim. É que ele, se não me engano, por ele ter avisado ao diabo que o filho dele tá fazendo merda, acho que foi isso. Aí o diabo dava: você me ajudou, eu vou te dar um desejo, faça qualquer pedido.
Aí ele fala assim, tira a Isabel do inferno, manda ela pro céu. Aí feito. Aí esse foi o altruísmo do cara. Tipo assim, ele poderia falar assim, É. libera minha alma. Por ele não ter falado isso, por ele ter ajudado outra pessoa, Jesus perdoa ele do suicídio. Aí por isso que ele ia pro céu. Mas será que E foi altruísmo mesmo? Eu acho que Ou foi um fogo altruísmo. aqui? Eu acho que foi uma das únicas cenas que ele foi realmente altruísta, assim, sem ambiguidade, porque ele não tinha como saber que ia dar certo. E fora que foi Deus que julgou ele, né? Não, não foi você, foi Deus, né? Porra, Uhum. É. E tem outra importante. coisa legal, assim, eu gosto muito dessa comparação de poder entre as entidades, né? Tinha o poder do Gabriel versus do diabo, e depois tinha o diabo querendo levar o Constantine para o inferno, e o Constantine ficou extremamente pesado e o diabo não conseguiu mais levá-lo. Uhum. Naquele momento você também vê outro contraste de poder que era de Deus contra o do diabo, Uhum. que o diabo ele foi incapaz de intervir no fato do Constantino estar indo para o céu, ele simplesmente conseguiu curá-lo da morte no caminho, foi a única coisa que ele conseguiu fazer. Uhum. Isso aí. É legal se o diabo vai salvar o dia, assim, o dia foi salvo pelo demônio, porra. Mesmo que ele seja uma entidade do mal, ele tem tipo um acordo com Deus ali, eu não vou interferir na Terra assim, então ele vai lá só pra tirar o filho dele talvez está protegendo até o filho dele pro Deus não matar ele, sei lá. Na verdade, o diabo está jogando um jogo muito mais sofisticado do que invadir a Terra. Ele falou assim, ele pegou o Mamon e falou assim, Uhum. essa Terra vai ser minha, na hora certa. Sim, É sim, como se ele estivesse jogando xadrez ainda com Deus e que ele estivesse botando os peões dele no lugar certo, entendeu? Para uma coisa assim sim, muito maior e muito mais de longo prazo e muito mais definitiva. E pelo menos é isso que ele acreditava. Então ele não fez isso porque ele é bonzinho, ele fez isso sim, porque ele acredita num plano muito maior, muito mais nefasto para dominar a Terra. sim. E também tem uma cena muito maneira, assim, que quando eu vi a primeira e nem a segunda vez eu entendi. Acho que, sei lá, eu tava tão deslumbrado com o filme. Quando nessa cena que ele tava tentando levar o Constantine e o Constantine manda dedo porque ele é pro céu, ele segura ele, não deixa ele embora. Aí ele mete a mão nos peitos do Constantine e tira, tipo, duas bolas presas, sei lá, uma bola, assim. Os pulmões, né? Ele É o tirou câncer o no pulmão que ele câncer, tinha. exatamente. Ele tirou o câncer do pulmão pra dar mais vida pro Constantino, pra dar mais tempo pra ele fazer merda e morrer. E ir pro inferno. É muito maneiro. Tipo, ele tá Muito chegando, bom. já tá sendo arrebatado, né? O diabo chega por trás dele, enfia a mão dentro do peito dele, como vocês falaram, e fala: Não, John, você vai viver. Você vai ter tempo para comprovar que sua alma realmente pertence ao inferno. E com isso ele meio que acaba o processo de arrebatação dele e fica lá, vive meio atordoado, né? Sacanagem. Tipo, nessa onda do plano divino, né? De Deus ser tão poderoso que ele não precisa nem intervir. Olha, eu não sou religioso não, galera. Eu só estou tentando entender assim qual é A a simbologia proposta da coisa, né? a proposta do filme, né? Tipo, Deus no filme ele é tão poderoso que ele não intervém. Ele faz essas pessoas cruzarem os destinos e você pode até imaginar que o destino do Constantine ele mesmo foi uma coisa traçada, né? Porque ele teve uma vida difícil, ele tentou suicídio, ele estava condenado, ele mudou a vida dele e no final das contas todo esse caminho sinuoso dele virou aquilo que ia salvar o mundo do anticristo. Tipo, e mesmo Constantino falando assim, vem, intervém, intervém, ele não interveio, porque não precisava, porque estava tudo indo na direção certa. E a única intervenção que teve foi do anjo. Não sei se a gente pode falar agora. Pode? Já. Na verdade, o aprendiz dele, né, que no final ficou, depois dos créditos, mostrou que ele era um anjo, e ele nunca intervém, mas é a única intervenção divina que tem no filme todo. E o cara nunca, e ele fica ali sempre no plano de fundo, ele só intervém uma vez, na hora que o Constantino está lutando contra todos os diabos lá com água benta, que inclusive a água benta foi ideia do aprendiz, que foi uma ideia brilhante, de botar uma cruz no sistema lá que faz o extintor de incêndio, que no final Sim, fudeu sim. com os caras todos lá, com os diabos todos, foi um golpe de mestre, foi a ideia do anjo, no final das contas, foi o anjo também que fez as balas de ouro, né, para a arma do Constantine, que inclusive a arma é muito maneira, tem formato de uma cruz dourada, então foi o anjo também que fez isso, então ele estava sempre por trás, mas ele nunca interveio, ele interveio uma vez, interviu, né, uma vez, que o Constantine ia morrer,
Ele ia morrer, né? Ele ia tomar uma porrada de um demônio, porque ele não tinha conseguido matar um só, e bum, deu um tiro. Ah, não, ele apareceu uma segunda vez pra fazer o exorcismo também. Começou a fazer o exorcismo super bem lá com Uhum. a Angela no finalzinho. E depois disso, o Mamon, né, matou o aprendiz. E aí você vê que ele fingiu, porque ele não estava morto, era um anjo, ele não ia morrer tão facilmente assim. Então, é como se ele falasse assim: pronto, eu não preciso mais intervir. Foi o suficiente, eu posso me retirar da cena. A missão Foi assim. dele estava completa. É como se aquele momento o destino tivesse traçado. Ele falou assim: olha, Uhum. pronto, eu, intervenção divina, só vou fazer o exorcismo aqui, porque o negócio tá feio. O Mamon matou ele, e pronto, não teve mais intervenção divina, porque a partir daquele momento tudo estava sob controle. E foi assim que eu entendi a coisa. Uhum. Assim que Uhum. eu entendi o plano Mas de essa Deus. cena é bem interessante, cena pós-créditos, né? Cara, eu vou falar pra vocês que eu nem sabia que tinha isso. Isso tudo é Não novidade pra mim. tinha. Eu ia criticar coisas do filme, mas que, porra, eu não sabia disso. Eu vou ter que retirar A minha crítica. cena era o Constantine indo lá na lápide desse menino, né, que era o motorista dele, o Chess. Ele deixa, como presente, digamos assim, em cima da lápide, o isqueiro dele. E aí ele vira para trás para sair, né, para ir embora, e aí ele aparecem as asas. Aí que você entende que, na verdade, o menino ele era um anjo. E aí ele sobe, né, ele voa para cima. Foda. Pô, muito foda. Então, a gente terminou de resumir aqui. Vamos para as curiosidades finais, as críticas. Acho que eu vou começar falando aqui das críticas que eu tenho do filme. Cara, acho que uma das críticas mais fortes pra mim é que alguns personagens tiveram poucas profundidade. Isso pra mim geralmente não é mérito pra críticas. Eu vejo muitas pessoas reclamando disso, mas nesse filme o cara trouxe coisas muito legais que eu queria ver mais. Por exemplo, aquele padre, ele lia jornal com a mão, assim. Eu achei muito Uhum. foda. Eu queria ver mais coisas com aquele padre. É Até meio que Chico mesmo. Xavier, né? Tô brincando. Sim, tipo isso. Até mesmo esse anjo aí, eu não sabia disso, parar que eu não posso falar mais. É, esse personagem também é boa parte, não faz muita coisa, mas agora que você falou, tem que tirar a crítica. Foda, foda pra caralho. Mas a parada que mais foi ruim pra mim, assim, é que falta algo mais emocional no filme, assim. Emocional, eu digo tensão emocional. Pra mim, geralmente um filme marca muito quando sabe trabalhar esse tipo de coisa, assim. Vamos supor, um personagem vai passar por uma extrema tristeza, você quer construir ao longo do tempo, uma extrema diversidade, ou uma relação que ele constrói muito forte, que ele, sei lá, começa a ter uma alegria por reconhecer isso, quase chora. Nesse filme não tem isso, essa construção emocional. Tipo, quando o anjo morreu ali, quando se aprendiz, foi quase nada assim pra mim no filme. Até a ligação, o Constantine salvou a Isabel ali, só que ele também não tinha ligação com ela. Meio que isso faz com que o filme acaba sendo mais esquecível, sacou? Eu acho que ele tinha, sim. Ele não era de Eu me estressei mal. demonstrar ou de. Eu me estressei mal. Pra mim, o filme tem que conseguir passar isso. Pra mim, os grandes filmes são quando o ator expressa isso muito bem, essa grande tensão, e você sente esse sentimento junto com ele. E isso, pra mim, é o que faz marcar. Talvez por isso eu não lembrasse tão bem do Constantine, eu acho que a maioria de nós. Tipo, o Exorcista tem isso, a gente sente o drama da mãe ali, ou a tristeza do padre crescente ali, a gente É sente com eles. engraçado. Eu não sei, talvez não ficasse tão legal pra mim, assim, se tivesse esse apelo que você sentiu falta. Eu não sei, cara. Eu já penso ao contrário, eu já gostei mais justamente porque ele transita num, Mas que ele eu já pode. falei outras vezes, num outro lugar, assim, que é. Mas até pode ser legal até com isso. Assim, muitos filmes a pessoa também é isso, mas no final ele tem a redençãozinha dele, como o Constantino também teve no final. E assim, pra mim, quando eu vi, passou quase batido, sacou? Uhum. O, isso é comum, existem outros personagens assim. Mas essa é a única, pra mim, assim, na minha opinião, é a única, digamos que a falha, o que não faz ele ser um nota 10. Seria Uhum. isso. Mas a estrutura da história é foda pra caraca. Assim, pelo que a gente conversou aqui, só fazendo esse podcast me fez gostar muito mais dele. Pra mim, ele é um filme super fora, com uma estrutura muito, 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 muito fora mesmo. Uma estrutura de história.
Blue, por que demorou tanto? Olá, John. Você é o tipo de alma que eu viria buscar pessoalmente. E as últimas curiosidades. Bom, a gente falou que vem dos quadrinhos. Para quem gostou muito, quer saber mais, saiba que existe a animação Liga da Justiça Sombria, que o Constantine protagoniza muito. É uma animação de longa-metragem com o Batman, com a Zatanna. Ele aparece, mas mais parecido com os quadrinhos. Ele é louro, tem poderes, ele é um mago. Ele não é só alguém que vê coisa, ele também tem poderzinho e tal. E parece ser legal até. Tem a curiosidade da DC também. É só isso. O Michel Claro eu já falei. Tem um seriado, né, do Constantine que foi cancelado, né? Era uma série que tem na Netflix. Se eu não me engano, ela foi feita pela NBC, então é o Constantine mais raiz, né? Ele é louro, é menorzinho, entendeu? E é bem interessante, assim, infelizmente foi cancelada, mas é uma boa série. Então assim, se você ver e gostar, já sabe que não vai ter mais. Já vê com essa expectativa aí. Beleza. Acho que acabou, né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Não, falando pra caramba, meu Deus. Tem. Mas pra mim foi maneiro, cara. Passou rápido pra mim, nem percebi. Foi ótimo, gente. Então, Tá. até o próximo filme. Belezinha. Então, ficamos por aqui. Dê seu like, compartilhe com seus amiguinhos. E falou!